Olá, olá, mais um podcast A Vida é um Caos. E aqui quem fala é Peterson Mendes. E esse é o episódio número 22 do podcast A Vida é um Caos. E hoje eu trago aqui um grande dominador do caos na área do treinamento de força, meu grande amigo Ricardo Farache. Por favor, Ricardo, se apresenta pra galera aí, vambora. Boa noite, galera. Meu nome é Ricardo Farache, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Texas. Vim daquela terra tão distante aqui hoje. Resolvi alguns problemas e de cara tive a honra de ser convidado e trocar uma ideia aqui com vocês, junto com o Pet, e vamos ver aí o que dá. Não, hoje esse papo aí vai render, né, cara? Estamos aqui comendo um salgadinho, né? Hoje o negócio tá firmeza aqui, né, Ricardo? Fala aí. Estamos hidratando com cerveja, comendo um pouquinho de sódio aqui, tá tudo certo. Então vamos lá. Ô, Ricardo, fala um pouquinho da tua carreira. Assim, é um grande prazer te conhecer pessoalmente, cara, porque a gente só conhece do Instagram, né? Então é uma grande honra ter aqui você aqui no podcast, e aqui na minha casa, aqui na minha segunda casa, aqui no meu consultório, né? E, pô, seja bem-vindo aí, cara. E aqui, sempre que você vier aqui, tu sabe que tu vai ter que bater o cartão aqui na parada do podcast, bicho. Não, tô prontaço. Eu amo vir pro Rio, é lugar que dispensa, né, qualquer elogio. E saber que eu pude vir aqui, que eu posso vir mais vezes, é sensacional. Tem alguns outros grandes amigos nossos em comum, Claudinho, o Mata, o Pietro, Maíra, Mariana, o Bel, a turma toda aí. Então, na próxima vez que você vier, a gente combina com essa galera aí, faz um bem bolado aí com todo mundo aí, faz um pô. churrasco com a turma, faz tudo. Ô, Ricardo, mas fala um pouquinho da sua experiência hoje. O que você faz hoje lá em Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, lá com treinamento? Qual a tua linha lá de treinamento? O que você faz? Como é que é a sua qual foi a sua formação? Explica um pouquinho pra gente começar. Vamos quebrar o gelo da galera aí, vamos lá, hein? Eu me formei em 2006 em Educação Física por uma universidade do Pantanal, no caso lá na Uniderp. E na verdade, nem é fazer educação física, né? Eu comecei fazendo engenharia mecânica. Prestei para engenharia mecânica, obviamente não deu certo. Fui para educação física e eu já me interessava pelo basismo naquela época. Ah, então tu vem daquela escola dos básicos, né? Eu comecei fazendo aquilo que tinha Fotolog na época, tinha alguns tipos de coisa na internet assim, que me chamava a atenção. Embora eu quisesse ficar grandão, eu achava mais legal a parte de treino mesmo, treino peso, essas coisas. Então eu via fisiculturista treinando, tinha as enciclopédias do Arnold, toda aquela parafernália, mas eu achava mais legal quando o foco virava para força. Só que a gente não tinha o mesmo acesso que tem hoje. E comecei a seguir uns fotologs, Vitz, Rodrigo Coimbra, uns caras assim, a professora Marília Coutinho. E eu fui me interessando, tive a oportunidade de treinar e aprender com alguns basistas. E a minha ideia sempre foi trazer o que eu gostava para dentro do meu trabalho. A sair daquela musculação convencional e começar a aplicar o que eu gostava de fazer para o meu trabalho, para fazer além de uma forma diferente, mais funcional de fato. E aí eu comecei a mesclar o que seria o básico com a musculação convencional de frescurite aí, né? Que a gente fala, cara. Musculação Perfumaria? de perfumaria. Que são os básicos, o Ricardo? Bem, os básicos se resumem em alguns poucos exercícios. Nas competições recentes eu terro o supino e agacho. Antigamente ainda tinha o strict press. Mas lógico que no mundo do basismo não se resume a isso, né? Esses são os destinos finais. Mas você tem uma escola muito grande por trás. Você pode ter várias aí. Como que eu gosto muito do Body Shake, tem a Westside Barbell. Então eu mesclei ao longo dos anos um pouco de cada um desses aí para levar para os meus alunos e para mim. Fazer um mesclado para não ficar um negócio competitivo, porque fica inviável, né? Mas você faz competição também ou não? Não. E colocar isso no mercado ali para poder vender. Então, embora frango eu sempre tive muita força, gostava de treinar e comecei a... Não, calma aí. Tu era frango, cara? Então tem uma parede aqui, meu irmão. Tá ocupando a tela toda aí, bicho. Mas a gente se esforça. E aí eu fui mesclando isso. Então, eu tinha marcas muito boas e lá na cidade, lá no faroeste, lá onde eu moro, era um pouco escasso esse lance do powerlifting. Alguns poucos atletas antigos tiveram uma experiência ou outra e ninguém de fato fazia isso na sala de musculação. E aí eu comecei a fazer, o pessoal vai achando interessante, diferente e tal. E comecei a colocar isso como um método de trabalho.
Então, minhas alunas hoje em dia, eu só tendo mulher hoje em dia presencialmente, elas todas passam por que seria uma escolinha e uma base do powerlifting durante todo o seu processo de treino. Tá. E, assim, você falou que trabalha mais com mulheres, né? Então, assim, o foco seria ganho de glúteos ou não? Ganho de pernas e glúteos? Olha, notadamente é o que elas mais pedem, mas dada a funcionalidade do exercício, isso vai vir às vezes com uma consequência meio naturalística, se a gente for pensar. Treinando força, você tem os desfechos, né, de adaptação neural e adaptação morfológica, que é o fim ali que hipertrofia que pode ocorrer também. Então, acaba sendo multifuncional, porque a gente sabe que a força é capacidade matriz, tem todo aquele lance ali. E então, o pedido delas, o que elas desejam, almejam, acaba vindo como consequência benéfica. Pô, bacana, eu conquistei isso. E do meu lado aqui eu estou entregando algo extremamente saudável também. A gente sabe, você sabe melhor que eu aí, os desdobramentos que a força tem no organismo, né? Ah, com certeza, com certeza. E aí você começa a escolinha, como agachar direito, né, nesse caso? É como agachar, como iniciar um levantamento terra, o porquê fazer, mostrar a importância, os exercícios búlgaros, unipodais. E aí, claro que se a menina tem alguma especificidade, por exemplo, algumas jogam tênis e tal, aí eu começo a colocar trabalhos pliométricos, explorar a potência sempre baseado na escola tradicional, sem ficar fazendo perfumaria também. É porque tem essa coisa. Teve esse movimento ali, acho que foi por volta ali de, sei lá, o que, 2009, 2010, que teve esse boom que chamavam de treinamento funcional, né? Falácia, né? Falácia, né? Mas e na sua visão, não é treinamento funcional isso, né? Todo exercício vai ter função nesse caso, meu. Justamente, a partir do momento que você está trabalhando algo e não for funcional, você está fazendo o que eles? Está ocupando a vida da pessoa à toa, sei lá, tá pegando o dinheiro dele à toa. Então, tudo que você vai fazer tem que ser funcional. Você faz luta para ser funcional em alguma coisa, você corre para ser funcional em alguma coisa. Então, falar em treinamento e funcional é uma redundância extrema. Então Então, todo exercício nesse caso vai ser funcional. todo exercício, se você treina força, você busca a funcionalidade da força. Se você treina potência, é para isso. E a galera pensa muito, talvez, só num ponto. E aí, quando os caras lançaram esse conceito de treinamento funcional, ele quis lançar alguma coisa, não vou ficar citando o nome para não tomar processo, mas um dos gringos citou esse nome, lançou, deram uma tarefa para ele que, se você for pegar nos artigos, o cara mesmo nem sabe o que ele está falando. Ah, me deram uma tarefa de fazer tal coisa e eu lancei isso. E aí ele pegou movimentos da vida cotidiana, movimentos do powerlifting, fez uma maçaroca de gato lá, e no final entrega o quê? Força. Entretanto, não é sempre, né? Porque eu vejo a galera fazer, puta que pariu, faz isso, faz... Pá, 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 pá. Chega para entregar o mesmo X que você vai entregar fazendo um básico e uma escola comum, a galera faz todo esse rodeio para talvez nem entregar, dado o volume que eles acabam empregando e dificultando, talvez, a adaptação que precisa um atleta. Então tem muita coisa errada aí, porque além da galera que vende essa ideia de treinamento funcional se perder um pouco na própria essência do negócio e acabar voltando no básico, né? Eles estão vendendo um nome, mas estão usando o básico para trabalhar. É muita ideia perdida, vamos falar assim. Porque o nego começa a colocar coisa lá, função, perde as funções todas, acaba que não tem uma sistematização do que está sendo feito. É muita coisa bonita, circense, salta daqui, pula dali, pula uma corda, não sei o que faz o cara. Tá, mas cadê a sistematização disso? Cadê a organização disso? Cadê o planejamento? A periodização? Simplesmente não tem. Então coloca-se muita coisa bonita que extrapola-se talvez ser funcional, útil, mas que a gente fica... Eu acho que na época foi uma coisa um pouco mercadológica, porque tava todo mundo saturado daquela coisa de fazer 3 de 8. Liga o ar, hein? Cara, é o seguinte, que tem só um problema aqui no ar. É que quando dá 19 horas os caras desligam. Mas deixa eu dar uma forçadinha ali. Ah, não, pode crer. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Foi mal aí, galera, que eu transpiro igual um cavalo. Desligam aquele ar central, sabe? Vamos lá. E aí acho que teve um lance muito mais mercadológico naquela época para ver uma outra opção ali do treinamento, né? E começou a aparecer as paradas mais bizarras, né? Então, assim, pô, fazer supino ou fazer paradas em superfícies estáveis, né? Acho que isso melhorou, assim, não tem tanto... Eu não vejo, pelo menos,
ninguém fazendo nada com pesos em cima de superfícies instáveis. Não tem mais isso, pelo menos. Pelo menos eu não vejo aqui no Rio, né? Não sei lá, lá em Campo Grande como é que tá isso. Não, teve um boom realmente disso aí. A gente viu muita gente divulgando vários tipos de arte circense dessa aí, como eu gosto de falar. Mas logo caiu por terra, apareceram depois mais estudos, mais pessoas falando ou criticando, e a galera acho que começou a se atentar. Porém, ainda tem-se a ideia que fazer algo diferente do convencional, ou mais bonito, digamos assim, mais artístico, seja mais funcional e tenha uma transferência maior do que fazer algo básico, comum e tradicional. Então é isso que é difícil você bater um pouco, às vezes, com a população leiga por conta disso. Eu até conversei com uma aluna esses dias. Poxa, mas você acha que não precisa fazer X, Y, Z que eu vi fulana fazendo lá no Instagram? O objetivo dela é o mesmo que o seu. Então, você precisa desenvolver força e potência. Para que eu vou começar a colocar elementos que você já faz na corrida, dois, que eu vou te tirar dessa sequência lógica de um volume que tem que ter um respeito, porque você já tem um volume muito alto de corrida. Para que eu vou tirar disso para colocar educativos em tese do que você já faz, ampliando uma gama de movimentos que você não precisa? É bonito de ver, mas não tem transferência para o que você quer. Continuamos treinando o básico, a força e a potência nos saltos e tudo mais, que dá tudo certo. Deu errado até agora? Não, tá tudo bem. A menina fez provas fora, na Argentina. O time tá ganhando, não se mexe, né, Ricardo? Não tem porquê, cara, fazer. Arroz com feijão nunca dá errado. Pô, você passa direto pra turma aqui, não adianta ir lá na semente do aipim da Casa do Chapéu lá. Come certo, come regulado aqui que vai tudo bem. Exatamente. Teve da mesma forma que teve o boom do funcional ali, da coisa do exercício funcional, veio a coisa da nutrição funcional, né? E aí a nutrição funcional, uma coisa que eu tinha um pouco de birra, é que muita gente não calculava a dieta na época. Assim, hoje em dia, acredito que os nutricionistas funcionais, principalmente os esportivos, eles calculam dieta. Eu não vejo muito sentido uma nutrição esportiva não calcular a dieta. Então, assim, eu acho que uma nutrição comportamental, que é uma outra proposta, não fazer cálculo de dieta, beleza. Agora, uma nutrição esportiva, que você precisa, calcular a quantidade de carboidrato, distribuir proteína, não exceder a quantidade de gordura, não tem por que não calcular a quantidade. Então, teve aquele boom ali do funcional também, por volta ali de... Acho que a nutrição funcional explodiu mesmo no início da minha faculdade, ali por volta de 2010, 2011, que teve aquela coisa louca também. Foi meio perto do funcional da educação física. Mas depois a gente viu que os próprios nutricionistas que se diziam funcionais, eles foram baixando a guarda, igual funcional no treinamento. A galera vê que, às vezes, a proposta que quer ser muito inovadora não se sustenta. Não se sustenta porque, às vezes, acaba tendo que voltar justamente na base, como eu falei. O cara quer prescrever um treino mirabolante, cheio de 9 horas, mas ele precisa voltar exatamente na prescrição básica. O cara quer passar uma dieta muito diferente, mas se ele não tiver o respaldo ali daquela base, simplesmente não se sustenta. Então, a galera acha que fica meio carente, sei lá, meio ansiosa. Porra, esse negócio é novo, eu vou usar isso aqui. Aí quando chega lá, porra, peraí. Olha aquela foto do John Travolta, assim, aquele vídeo, tá olhando, tá perdido, tá ligado? É mais ou menos isso. A galera dá um sprint achando que tá pegando uma puta de novidade, quando vê, tem que voltar lá atrás, repaginar tudo, pra fazer simplesmente o que já fazia antes. Ô, Ricardo, o que você acha assim do CrossFit, né? Porque o CrossFit ele pegou um pouco do... Ele não é muito funcional, mas ele pegou muita coisa do levantamento básico, ele pegou coisa do levantamento olímpico, pegou coisa da musculação. Ele fez uma mistureba ali e fez um método, né? E fez um treinamento. O que você acha hoje ali do treinamento do CrossFit? Do CrossFit como atividade em si? Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, como atividade inclusiva, acho muito interessante, uma vez que grande parte das pessoas, isso não é dado constatado, é coisa que eu vejo, tá? Grande parte das pessoas que entram, geralmente foram baixíssimas de rendimento em qualquer esporte ou nunca tiveram uma vivência boa em esporte. Apesar que também eu conheço judocas, pessoas de altíssimo nível esportivo que estão lá. O que acontece é que tem esse lance da inclusão, da disputa. Às vezes o cara é ruim em tudo, tá ali, mas ele tá motivado, que tem a galera colocando pra cima e tal. Esse lance social, digamos assim, é interessante.
Eu acho que rola uma questão de pertencimento ali, rola uma Justamente, comunidade que é muito forte e justamente. aderência de... Eu acho que o CrossFit ele trouxe muita gente para atividade física, que não tava ali parado, que detestava aquele esquema de academia, né? Justamente porque quebra esse gelo. Te coloca num desafio, mas num desafio que tem muita gente do teu lado. Você tá competindo, mas com pessoas te ajudando. É diferente de você ir pra um campeonato de jiu-jitsu sozinho e você tá lá, porra, só eu. Ali não, tem um monte de gente motivando. Vai, faz o burpee, faz o WOD, sei lá, o capeta lá. E, Tu não faz CrossFit não, né, cara? não, eu sou meio brigado com os caras, mas no bom sentido, né? A gente treta, eu tiro sarro deles, eles tiram de mim, eu tiro mais deles, tá tudo bem. Mas o problema grande do CrossFit, a meu ver, é a falta de professores capacitados para passar e para sustentar aqueles níveis de atividade para quaisquer pessoas. Chega muita gente de tudo que é nível, às vezes, nesses boxes aí, e quando o cara não é bom orientador ou não tem domínio, aí você sabe o que que vira. É um rolo. É gente que mal e mal sabe agachar, agachando a fundo, fazendo pistol, pulando caixote. A pliometria virou um macaco ali. Todo mundo sabe, todo mundo faz, e, pô, não é uma brincadeira. Apesar da amarelinha ser a nossa primeira pliometria, brincadeira de criança, mas quando você evolui com carga e altura, a coisa fica séria. E precisa-se de um tempo, de uma racionalização do que vai ser feito. E o que eu vejo é que às vezes no CrossFit passa-se tudo isso. Eu costumo falar que o crossfiteiro de alto nível, ele é mediano em tudo. Ele pode ser bom ali para a modalidade, mas se você pegar ele só para nadar, ele não é bom só para o supino, ele não é bom só para o levantamento olímpico, ele não é bom. Ele é mediano. Alguém vai querer me matar depois que tem um fulano X, um Y dos Estados Unidos, do Cross Games, sei lá o que é muito bom. Tá, mas é uma exceção no meio do nada. É, E mas eu acho que na competição é a média mesmo, né? É o cara ser mais ou menos legal em tudo ali e no somatório ali, porra, ele vai ter um resultado foda. Porque às vezes acontecia em competições de CrossFit, eu tô falando aqui, mas eu não faço CrossFit não, tá? Em competições de CrossFit, o cara que era, porra, meu irmão, o cara era um absurdo, porra, na corrida, o cara que era um monstro. Aí, porra, na hora da natação era horrível. E aí, na verdade, quem ficava mais ou menos ali na média em tudo e ia somando pontos é o cara que ganhava ali, né? justamente. E o outro ponto que eu trago também é isso em relação a você conseguir desenvolver ao máximo uma capacidade. Como é tudo junto e misturado ali, às vezes você fica aquém de várias coisas que poderia ser mais ou menos, vira uma emboleira e não se define ótimo em tudo. Mas tudo bem, como é uma maneira de inclusão, se a pessoa está sendo fisicamente ativa, de certa forma é muito mais saudável do que não fazer. Porém, a gente chega já nesse outro ponto que é o lance do cara não ter cuidado nenhum, certo? Não ser cuidado, não ter uma sistematização de treino, simplesmente ir fazer. E aí tem as lesões e tudo mais, embora também o CrossFit não seja esse monstro de lesões que a gente acha que tem muita coisa aí que Eu acho lesiona que foi. muito mais. Exatamente, exatamente. Eu acho que nisso foi superestimado, né? Essa coisa da lesão. Superestimado. Ah, vai lesionar, vai lesionar. A gente teve talvez aí no começo um boom porque apareceu muita escola, mas para ser lesivo, a musculação sem ninguém te ajudando é tão lesiva quanto, se for ver. Eu não me lembro em números aqui agora, mas o CrossFit nem é dos mais que lesiona assim. Ah, eu cheguei a ler esse artigo também, que fazia, acho que era em relação à incidência, e fazia comparação com o futebol americano, por exemplo, que Pô, era bizarro, bizarro o futebol americano. bizarro. Nem o bodybuilding, que eu não considero esporte, mas essa galera quer morrer também. Não, vamos chegar. Essa vai chegar, Vai chega. chegar? E o Não, Strong, agora tu falou aí, eu vou perguntar. Eu não ia falar nada, não. eu tava esperando já. O Strongman e tudo mais, eles estão ainda em categorias aí que lesionam muito menos. O futebol, o beisebol, o futebol americano, lesionam muito mais. E até falando também, até embora seja uma treta e tal, mas se colocar relação de uso de droga, o fisiculturismo está muito abaixo de esportes como o ciclismo, Em termos de de doping, doping. sim. Porque você pega um É que são ciclista. drogas diferentes, cara. Diferente a quantidade, às vezes, que usa. Você pega um ciclista, o cara só tem perna lá, parece um quatinho invertido, sei lá o que parece o corpo do cara, mas a quantidade boçal de droga que usa também. Só que o fisiculturismo você vê ali no shape do cidadão, né? Então dá a impressão que ele toma muito mais, e às vezes proporcionalmente nem é. Só a defesa que eu faço deles, só. Depois a gente vai chegar nesse assunto, então. Ô, Ricardo, você é um. Eu vejo lá no Insta, eu te acompanho, pô, direto, já são, sei lá, alguns anos eu te acompanhando aí, e eu vejo que você passa muito, mas muito, assim, o agachamento lá desde o do iniciozinho e tudo mais, e tem todo um educativo, e tem todo um cuidado ali. O agachamento, assim, é um exercício que todo mundo tem que fazer na academia?
Todo mundo pode agachar, é isso? Como ele tem várias formas, sim. A gente não usa somente ele de maneira bipodal, da mesma forma que não precisa ser só com carga axial, com carga ali em cima da cervical, da coluna, quer que queira, quer que seja. É que tem N variações que a gente pode fazer, Justamente. Então, como o agachamento é amplo, acaba sendo um baita do exercício democrático. Você pegar para qualquer público que você precise pensar em mobilidade, pensando em mobilidade aqui, locomoção. Que mobilidade que a gente acha que a galera vende como uma flexibilidade ativa, nem tem na literatura. Então vamos pensar aqui, mobilidade. Pode te ajudar para uma pessoa, um idoso que está sofrendo de quedas e tudo mais, você colocar um exercício que possa ter uma melhora ali de drive neural, alguma coisa, só por estar unipodal, para melhorar essa relação de equilíbrio. Da mesma forma que um atleta pode usar um búlgaro, igual o idoso usou com uma função, o atleta usa para outra. Às vezes ele vai melhorar a força do glúteo médio, porque está numa situação de instabilidade maior, dependendo de uma carga que você coloca X ou Y ali, já muda a perspectiva do que seria um agachamento bipodal. Então é um agachamento, um exercício extremamente funcional, se você pensar. O que seria treinamento funcional? Eles falam lá, né? Em 3 planos você faz isso, força, aquilo. O agachamento é só isso. Uma barra pesada nas suas costas, você tem força, vetores em 3 planos e tal. E aí, quando você põe as variações dele, por exemplo, o unipodal, o búlgaro, o avanço, o afundo, step up, alguma coisa, você já está explorando de várias outras formas o exercício. Então acaba sendo funcional para qualquer público. O cara está reabilitando o joelho, o cara tá de futebol, de luta. É porque tinha esse preconceito, não, o cara tá com uma lesão no joelho, ele não pode agachar, e tem aquelas limitações de amplitude. Tinha isso. Agachamento back squat, ou back squat, como a galera gosta de falar, seria em tese um vilão para muita gente aí. Não pode fazer ele profundo, não pode quebrar a paralela. Começaram com esse inferno aí, ninguém nem sabe o que é. Não pode passar o joelho, não pode passar do pé. Isso aí é pior. É pior. Daí os caras vão pegando também as coisas americanas e vão querendo trazer para cá, traz tudo errado. Então, cada pessoa responde a uma forma. Tem gente que faz um agachamento metade, tem gente que faz um agachamento profundo. Cada um responde de uma forma melhor aquilo. E você dosa para cada pessoa como que ela fica melhor. Não há uma regra, tem que descer a total, tal. Vai muito da anatomia, vai muito da capacidade de flexibilidade, de várias coisas. É que eu vejo às vezes, quando eu era treinador, dentro da educação física, uma falta de fluidez nas orientações. Eu acho assim, beleza, então só pode agachar até 90. Aí beleza, todo mundo tinha que... meio que virava uma demonização, né? Mano, calma aí, cara. Vamos deixar a coisa mais fluida aqui, pô. Depende. Pra quem? Quem pode agachar até 90? Quem pode fazer o afundo? Quem não pode? Em que situação? Qual o preparo que tem que ter? Então, assim, não tinha... Eu acho que não... Era uma coisa meio engessada, sabe? Eu não sou mais professor já há bastante tempo, assim, em relação a... Eu não atuo mais na área há bastante tempo. Eu me formei em nutrição em 2015, né, Ricardo? E... meados de 2015, 2016 eu já não atuava mais na área por conta do Flamengo. Eu imaginava que ia ter uma transição de uma área para outra, só o que aconteceu foi o seguinte: eu me formei e logo em seguida eu fui contratado pelo Flamengo. Cara, quando tu entra no Flamengo, tu fica só pro Flamengo, sacou? Então tu não faz mais nada. E aí eu tive que sair, abandonar a tela dos alunos, e depois que eu saí do Flamengo, eu engrenei realmente como nutricionista. Mas eu via que naquela época, pelo menos em 2015 faltava essa fluidez na prescrição de exercício. Era umas coisas meio engessadas. Isso já mudou um pouco, né? Ou tá meio engessado ainda? Olha, com esse advento e um crescimento, no caso das redes sociais, aí isso deu uma melhorada. Porque agora... aí eu acho que o professor, né, que estava lá só trabalhando na sala, ele foi para a rede para fazer conteúdo também. E aí o problema é que agora, como na política, acontece uma polarização. Algumas pessoas, no caso, o pessoal do bem, defendendo as coisas aqui, vocês, eu e a turma do bem aí. Eu lembro na época que teve essa polarização, né? Tinha isso, tinha aquilo. E aí tem o chupa-cabra lá fazendo outro lado e às vezes querendo vender algumas coisas, os coach posturais, todo esse inferno aí. Então, saiu mais informação, mas agora o pessoal discute mais, pelo menos. Não fica aquela imposição. Só pode fazer isso, só pode fazer daquela forma. Hoje em dia, com essa chegada de muita informação, a galera acaba, embora polarizando um pouco, ainda tomando alguma posição sem aceitar de pronto só aquilo, ou tentando pelo menos contestar a posição do outro. E aí que o negócio fica um pouco mais saudável em comparação ao que era
alguns anos atrás, que chegava, pronto, ó, o agachamento vai ser feito assim. Aí ficava todo mundo, ah, beleza, é assim. E aí a gente tá caminhando um pouco melhor hoje em dia, até porque a galera tem se especializado mais em buscar. A galera especializada não, tem buscado mais informações reais com mais perguntas, com mais questionamentos. O pessoal deixou de aceitar tanto, pelo menos eu vejo na minha rede muito isso. O pessoal não É que aceita. hoje a tua rede é misturada, né? Eu vejo que rola uma mistura do público na tua rede, entre público de profissionais e leigos, né? É porque assim, fala-se no marketing, você tem que definir um nicho. Cara, vamos definir um nicho. Eu ponho lá só para profissionais. Profissional dificilmente paga bem. Não quer pagar nada. Quer mais sugar às vezes. E aí você vai fazer conteúdo só para profissional. Beleza, mas é uma parcela menor da população. Eu vejo que eu consigo ajudar mais quando eu faço conteúdo para leigo. Eu consigo expandir isso, porque na nossa profissão, muito profissional é leigo também. Isso é complicado. Eu vejo pessoas de outras áreas que têm um poder de discussão comigo maior do que o profissional. As perguntas que chegam na caixinha, às vezes, eu respondo meio quadrado lá, porque dói. Eu vejo. Não, o coração dói, cara. Eu falo, não, bicho, não é possível. Foi um professor que me perguntou. Às vezes eu vejo lá um advogado perguntando melhor que o professor. Então, o que eu decidi fazer? Eu ponho conteúdos um pouco mais pesados quando eu estou estudando ou quando alguém me chamou para uma discussão ou um questionamento bacana, como alguns amigos de altíssimo nível como vocês eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu pego e falo, pô, vou continuar ajudando a turma, porque eu sei que fazendo um trabalho mais brando assim, eu ajudo o pessoal da área e pessoas de outras áreas que têm interesse simplesmente por exercício, por atividade física. Então, por isso que o meu conteúdo não é totalmente restrito a um público só. Hoje o meu conteúdo, né? A ideia também do podcast é fazer um conteúdo voltado para o público geral, né? Então, assim, no início, como estava começando o podcast, eu chamava mais os amigos que eram professores de educação física, né? E aí, no início, acharam que o podcast era um podcast de educação física. Veio tanto, veio o Simão, veio o De Salles, veio, o Thiago. Veio só a galera de peso aí da educação física. E aí todo mundo achou que o podcast era só de educação física. Mas aí depois a gente foi chamando mais gente, tudo mais, o negócio foi girando. E aí, mas hoje o podcast é pensando no público geral e o meu Instagram também é pensando no público geral, né? É mais voltado o tipo de mensagem. Eu não vou falar porque acetilcolina, não sei o que, eu não vou falar essa parada, né? Então eu falo do açúcar no sangue, eu não falo de glicemia, né? Eu falo pra galera, né? Pra galera entender, né? Justamente esse é um ponto que eu ainda tô. Às vezes eu preciso dar uma quebrada nisso. Você embala querer falar um negócio massa, só que peraí. A galera ali que eu tô querendo atingir não vai entender tudo. Então, às vezes, tem que dar simplificado igual você tá falando. Eu faço uma tradução, às vezes eu falo o termo técnico e logo em seguida eu faço bota a tecla SAP, eu faço a tradução. Bacana, o que eu tenho feito às vezes, eu coloco um texto simples, mas às vezes eu tento deixar claro para a pessoa. Nas entrelinhas deste texto, tem uma quantidade imensa de conteúdo. Embora pareça simples, fácil de qualquer um ler e entender, eu entendi que o exercício X faz Y, beleza, que legal. Só que ali nas entrelinhas tem um monte de coisa. Tem desde a função da fosfocreatina, o que acontece no músculo com descanso X, daí tem membrana, tem permeabilidade disso, daquilo. Tá ali. O cara que é da área tem mais interesse, ele vai ler e falar, é verdade por conta desses desdobramentos. Beleza. A ação fisiológica tá toda correta ali. O leigo, ele vai ler, legal, interessante. Ele não precisa entender. Entender o contexto, né? Ele entendeu o contexto. Se eu fizer um HIIT com descanso de 60 segundos, eu tenho uma função. Se eu fizer com 10 segundos só, eu tenho outra função. Entendi. Pro outro cara, pro leigo, pro cara da profissão, ele vai entender. Fala, o cara pensou numa acidose ali, pensou num negócio interessante. Então, tentar compactar isso do jeito que você já faz, que eu tô tentando fazer. Para não ficar um negócio muito chulo e também não ficar pesado. Assim, eu que vim de uma escola assim, dava aula em pós-graduação, aquela coisa toda. Então, no início, foi muito difícil fazer essa tradução, sabe, para o público geral, de trocar uma ideia ali com... sair da fosfocreatina e do ciclo de Krebs e não sei o que lá, para explicar para as pessoas ali por que a atividade X ou a intervenção X não é interessante. Então, demorou um pouquinho até eu pegar um macete. E hoje, cara, eu acho que hoje
tá bem. Já sai no. Tá saindo automático. Tá saindo automático. Tá saindo automático, porque eu vou vendo os seus. Não, você vê, né? As suas respostas. As respostas são diretas, simples. E ali, o mínimo de conhecimento que eu tenho de nutrição, eu consigo entender por que você falou, às vezes, de um bicarbonato, um negócio. Eu entendi a sua resposta, que ela tem entrelinha. O leigo leu e falou: ah, beleza, funciona, não funciona. Assim, mas você entendeu por quê, a outra pessoa consegue entender. Tanto é que, às vezes, resposta sua, do Thiago, dependendo do... O Thiago ele é mais um público mais profissional. Não, você tá falando do Thiago Mata, né? Mata. E o Mata tá escutando, tá assistindo a gente aqui, já mandou uma mensagem ali, falou, seus lindos. Thiago, você é lindo também, meu querido. Você me salvou no FRJ, hein? Você tá ligado. E aí... E aí ele tá aí no chat, tá assistindo a gente, mandou um abraço pra gente aí. Abração, Thiago. E aí a questão que ele faz um conteúdo que pega muito pro profissional, mas às vezes ele deixa resumido e alguém que tem um mínimo de interesse consegue entender o que ele tá falando. Lógico que nem todos os conteúdos, mas você já tá trazendo isso de uma maneira mais diretona pra turma. E a galera... Não, é que o meu é só leigo, entendeu? Não tem profissional lá. Não, então eu tive que aprender. Mas isso pega o profissional. Tanto que eu zerei meu Instagram. Em 2019, eu tinha um Instagram que eu falava na época lá, eu era treinador, aquela coisa toda, trabalhava com educação física. E aí meu Instagram, pô, a gente tinha aquela coisa do time Bom Senso, e aí Belmeiro, Paulo Mose, Pera, aquela coisa toda. E aí, porra, eu tinha, sei lá, 13 mil seguidores. Mas... E aí, quando eu resolvi fazer realmente conteúdo pra nutrição, o Ricardo, eu zerei meu Instagram, cara, em 2019. Eu comecei um Instagram do zero. Todo mundo falou, pô, tu é maluco, pô, tu não sei o quê. Eu falei, meu irmão, eu vou começar do zero essa parada aqui. E aí comecei e tá aí, né? Enfim, já estamos aí agora fazendo o canal também, né? Amanhã vem... Hoje ter aqui, pô, é uma satisfação tê-la aqui, né? Falando de falar de treinamento, trocar essa ideia, amigo, sem roteiro mesmo, tomando uma cerveja, até porque é sexta-feira aqui. E a gente só não mostra a cerveja porque eu não ganho nada pra fazer patrocínio da cerveja, né? É sexta-feira, a gente não ganha, não tá ganhando, né, cara? Não tá ganhando porra nenhuma, então não vamos fazer propaganda, né? Então a gente deixa na canequinha. Mas amanhã vem uma psicóloga aqui, a Priscila Ader, que é uma amiga de longa data, e a gente vai trocar uma ideia sobre saúde mental, que é uma parte que eu vejo assim, Ricardo, é o que mais atrapalha hoje a pessoa conseguir fazer dieta. É a parte mental. Isso eu não tenho dúvida. Quem vinha aqui fazer uma dieta comigo, porra, montar dieta linda, maravilhosa, cheia de opção, cheia de equivalência, montar esquema de suplementação, cara, isso é mole, na boa, é ridículo. Eu vou aqui, monto rápido. Agora, seguir depois essa parada, essa programação, com tanto, sabe, com tanto hiperestímulo, vamos colocar assim, eu acho que é o ponto-chave ali do sucesso da dieta. Então, esse hiperestímulo tá deixando a galera com mais depressão, com mais ansiedade, porra, com menos capacidade de treinar, de fazer dieta. Acho que tá foda, cara, isso. É justo o lance da aderência. A aderência que pega tanto na nutrição, na educação física, na prescrição médica, na própria conduta do psicólogo. Quantos pacientes, inclusive eu, já me consultaram, eu me consultei com um psicólogo, fiz 2, 3 sessões, falei, foda-se, não vou me fazer mais. E essa aderência para nossas áreas, para todas essas áreas, é extremamente complexa. Então, você montou um protocolo de dieta, eu montei o de treino, o paciente fica faceiro. Segunda eu começo. Segunda-feira começa porra nenhuma, a gente sabe. A pessoa, se ela tiver um pouco fora do esquadro ali, se ela não tiver, de fato, alinhada com o propósito e sabendo da responsabilidade com aquilo, ela não vai seguir. Então, esse lance de ter o psicólogo junto, mostrando isso e conseguindo cuidar dessas arestas aí é o que muda muito, e essa é a ligação das nossas profissões que é fundamental. Você acha, o Ricardo, que hoje, o que é mais difícil? Uma aderência na atividade física ou uma aderência na dieta? O que é mais complicado? Ou é tudo difícil? Eu vejo que é tudo difícil, mas na minha prática, é horrível usar esse termo, né? Na minha prática funciona, é uma bosta falar isso, mas vou tentar trazer para a galera. No que eu vejo, as minhas alunas têm muito mais dificuldade de seguir a dieta, porque não tem ninguém em cima delas ali 24 horas por dia do que o treino. O treino 4 vezes na semana, 3 vezes eu tô ali, chato pra caralho em cima delas. E é 1 hora também, né, no dia dela. 1 horinha que elas vão ter que me aguentar. Fora o que eu cobro ali, pô, faz uma atividade aeróbica ali, vai fazer, você tem uma planilhazinha para seguir aqui, seguiu? Então, grande parte do treino elas conseguem seguir.
que está sob meu comando ali vai ter que fazer. Lógico que respeitando o dia, respeitando outros, dezenas de fatores aí. Mas eu vejo ainda que a dieta é ruim, porque elas chegam, tá difícil. Segundo eu começo, jaquei, é o termo que elas usam, né? Jaquei, fui numa festa de criança 3 dias seguidos. Teve uma Pô, que... isso é uma rave, porra? É uma festa de não, criança. é que uma viajou, esse dia uma viajou para São Paulo e voltou. Ela foi para uma festa de criança e viajou para São Paulo. E voltou lá para a cidade. Ela passou 3 dias comendo. Acho que eu engordei. Eu falei, não, filha, você engordar assim não é muito, né? Talvez você reteve um pouquinho, mas o duro é que se você seguir o resto da semana em paz, mas não vai. Você já vai meter o pé no lixo lá de novo. Então eu vejo que delas é mais difícil a aderência à dieta. É sempre uma reclamação, é difícil, é um evento social, é filho. E filho come uma bolachinha, você vai lá e come uma bolachinha do filho e fica essa coisa. Então o treino eu vejo que é um pouco ainda mais fácil do pessoal seguir. Ô, Ricardo, e por que você escolheu essa coisa de só treinar mulheres, assim, principalmente presencial? Você deve ter os alunos de consultoria e tal, mas presencialmente falou que só treina mulher. Tem um objetivo? Foi uma preferência? Por quê? Olha, primeiro, o homem é chato pra caralho. Vamos. Eu falei isso no YouTube, no Instagram certa vez, o Instagram me baniu. Fiquei sem fazer live até acho que hoje eu nem posso ainda fazer por conta disso. Não, porque tu falou que o homem é chato pra caralho. Chato pra caralho. Que isso, cara? Só isso? Eu tô falando. Mas te denunciaram? Palavras machucam. Palavras machucam. O pessoal. Não, essas paradas só se a pessoa denunciar, sacou? Não, cara, eu escrevi, o Instagram apareceu conteúdo discurso de ódio. Eu tirei o print e lancei. Mais uma vez que você fizer tal, eu escrevi insuportável com números. I no lugar do no lugar do I e tal. Banido. Todo mundo é anjo, tem que falar assim hoje em dia. Mas, tirando a brincadeira aí, eu atendi sempre os dois públicos e eu sempre vi no que eu fiz ali, o público feminino sempre se mostrava mais fiel no sentido de aderência, de se manter mais treinando por mais tempo, o pagamento sempre mais fiel. Por quê? As minhas alunas normalmente eram, ou são ainda no caso, mulheres casadas com mais de 30 anos, bem resolvidas profissionalmente, financeiramente. E tudo isso implica normalmente numa pessoa que tenha estabilidade, possa pagar e pague com frequência e se mantenha treinando, porque ela já tem uma rotina pré-estabelecida, ela já tem uma vida a cuidar. Então, assim, normalmente são pessoas que têm mais zelo por tudo que fazem, mais frequência em tudo que fazem. Elas só vão num cabeleireiro X, só vão num fisioterapeuta Y, só vão num nutricionista, só vão num treinador, entendeu? Eu vendo que isso era, além de mais rentável, era mais prazeroso, porque eu conseguia ter resultado melhor dessas pessoas do que dos homens, tem o lance também de se criar um nicho dentro de um nicho. Eu tinha excelentes alunos. Você não tem nicho no Instagram, assim, como você falou. Até porque tu não tem como você... não tem poder sobre isso, né? Mas no presencial você consegue. Então, dentro do nicho grande que eu já estava atingindo, de um número bom de pessoas da minha cidade a ser atendido, cobrando um valor que o pessoal fala que é alto, é o mais alto da cidade, mas foda-se, eu estudo para isso. Eu consegui, dentro disso, criar outro nicho que seria o público feminino. Então, quem vem me procurar já sabe do meu trabalho, sabe do resultado das minhas alunas, são mulheres, exatamente dentro dessas características, e acaba que este nicho ficou muito grande para mim. Eu consegui ter muita resposta e hoje em dia eu tenho lista de espera tranquilo. Nossa, você não tem horário então e ainda tem lista de espera, Ricardo? Graças que isso, a Deus. Cara? Não, isso é bom, né? É bom demais. É bom demais, cara. E tanto que o que acontece? Hoje em dia chegam homens para treinar comigo, eu já passo para alguns amigos de extrema confiança. Murilo, Xavier, Alisson, Marcão, Érico, são caras que eu gosto demais e tem uma porrada de gente que eu gosto demais. Mas tem um círculo mais restrito de alguns brothers lá da academia que eu frequento e de uma outra lá, que são os caras para quando um homem vem treinar, eu jogo para eles. Se não quer fazer consultoria online comigo, vai treinar presencial com fulano. Então os horários, hoje em dia eu tenho eu atendo todos os dias, toda manhã toda. As quartas e sextas eu não atendo. E não atende de manhã. Ou não atende à tarde. Ah, tá, não atende à tarde. Não terminei de falar, né? Falei errado. Não atendo à tarde e consegui manipular todos os horários para segunda, terça e quinta somente atender à tarde. Entendeu? Então, como eu já tenho horários fechados, eu não faço questão de abrir novos, até porque daí meu trabalho rende mais, eu consigo atender essas alunas. Então, assim, tem no contrato lá, falta um mês para decidir o que vai embora, vai sair, ou, sei lá, engravidou e não pode treinar, sei lá, vai mudar, vai acontecer qualquer coisa. Fica um mês ali, tem tipo um contratinho para cumprir. Automaticamente,
Eu não espero nem 2, 3 dias, sempre eu tenho aluna, graças a Deus. É sempre colocando aluna. Tanto que também, além das pessoas que me procuram, se não encaixa o horário comigo, a pessoa não quer ficar em lista de espera, eu já lanço para alguém. Então, aquele negócio, dá para rodar muito o público com isso. Você se especializa, entre aspas, porque não há especialização em público feminino. Eu sempre mostro isso nas palestras. É um tema, é um universo vasto, mas explorado pouco. O Bel tem um curso, né, de musculação feminina, Eu né? tenho no meu curso isso também. A gente já falou, já falei junto com eles a respeito disso, com a Ingrid e tal, mas a gente sabe que a gente acaba chegando nas preferências mais sociais, ligadas à biomecânica, ao que você pode fazer no treino para agradar a mulher. Mas, de fato, o fator fisiológico ainda é muito inconclusivo. Se o período menstrual afeta, se não afeta, X ou Y, Z. Você tem que ter noção do que é um período menstrual, você tem que ter noção da fisiologia feminina e saber que aquilo é aplicável ou não para cada uma. Até porque se você for reparar, né, pra gente manipular ali, fazer o artigo com mulher é muito mais complicado. Então acaba que meio que as pessoas quando vão escolher N, a quantidade de estudo com homem é absurdamente maior do que mulher por conta da questão do ciclo menstrual e desses problemas, né? Até porque não só por isso também, né? Os estudos sempre começaram a ter mais homens, sempre. Você pega até por conta de fator histórico. União Soviética, quando os caras estudavam mais, sempre eram cientistas homens que faziam, atletas homens que eram estudados. Então, depois de Tóquio, salvo engano, que teve um boom muito grande, tanto na participação de mulheres no desporto olímpico, como no aumento, no incremento enorme de pesquisas. Só que tudo que a gente pega acaba caindo naquele negócio. Um período ou não, o do ciclo é mais estudado ou não, a fase folicular talvez, a tardia, não sei o quê, mas a gente vê que daí ainda sempre as respostas são depende da pessoa. Se a menina é afetada com isso ou não. Aí tem a variação de estrogênio e progesterona que se bate ali o tempo inteiro no ciclo. Mas tem gente que não, tem mulher que a gente sabe, você sente que vê aqui no consultório também, que não se afeta com isso. Vida normal, né? Vida normal. Tem umas que ficam loucas querendo comer, imã de geladeira. Tem umas que tudo, choram, parece que choram. estão na deprê do problema lá, do sertanejo, tem umas que nada. Eu tenho alunos de todos os tipos. Tenho no controle ali, por exemplo, não vou falar o nome da pessoa, vou colocar uma fantasia aqui. A Maria, é uma aluna que está grávida agora. A Maria, ela chega o período menstrual 6, 7 dias de sofrência. E aí tem que reduzir o volume de Aí eu treino, reduzo tem o volume que de ajustar, treino, né? você tem que Você colocar tem que ali periodizar com o ciclo, né? Indiretamente, dela. Não do ciclo menstrual feminino, porque daí já pega, por exemplo, a Júlia, que nem tem aluna assim, tô falando só o nome fantasia, a Júlia já não tem isso. Ah, tô menstruando hoje, mas tá tudo bem, o único problema só é vazar. Foda-se, não tá nem aí. Não mudou nada, mulher. Não muda porque às vezes já caiu em semana de força. E aí, tá de boa? Não tô de boa. Conseguiu ter progressão normal, conseguiu fazer. E daí a gente pensa que possivelmente elas podem ser mais suscetíveis, talvez, a lesões e algumas outras coisas, por conta dali da lacidão ligamentar, alguma coisa assim, e mais relacionado justamente à flutuação do estrogênio. Mas que de toda forma, por ter mais naturalmente na corrente, ainda pode ser um fator de recuperação. É meio um paradoxo se você for pensar, né? Tem por um lado ali, ela pode recuperar mais, mas por conta dessa instabilidade, às vezes pode dar um crash também. Então é aquele negócio. Cada cliente você vai ter que moldar conforme o ciclo dela, não como uma diretriz. Porque eu acho que teve uma época também que muita gente falou, não, porque vamos periodizar através do ciclo menstrual. Só que é o que tu falou, as respostas de cada ciclo menstrual de mulher vão ser completamente heterogênicas, né? Totalmente. E aí não tem como, você tem que periodizar de acordo com aquela pessoa ali especificamente, mas só dá para fazer isso realmente com uma pessoa que você está acompanhando ali num personal, né? E aí volta a questão que eu terminei a última palestra que eu dei lá em São Paulo para médicos, falando justamente a respeito do que seria o treinamento feminino. Então a gente volta na questão do indivíduo, da unidade. Falei da fisiologia, da endocrinologia feminina, porém a gente vai ter que se adequar a gostos, a preferências e ao que a mulher responde na parte hormonal ali. Ela, não vai ser uma conduta específica. O volume vai ser específico para ela, na resposta dela, no tempo dela e como dá. Tem mulheres que se recuperam mais rápido, tem outras que não. Então, a gente acaba voltando igual para o homem e para a mulher, só vai mudar a questão de preferência, se for ver bem na raiz do negócio, assim. É o que tu falou.
Tem a questão do curso, né? Você tem parte do teu curso que é para profissionais, tem esse módulo de treinamento feminino, mas muito mais voltado então para preferência do que realmente para fisiologia. Mas aí você vai abordar no curso, você também aborda a parte fisiológica, Não, tem que aborda falar. as particularidades, aquela coisa toda, mas no final das contas vai ser sempre como cada pessoa vai responder. É justamente porque o indivíduo precisa entender a fisiologia, a endocrinologia, todo o parâmetro bioquímico que ele está trabalhando em cima, precisa ter noção do que está sendo feito, assim como tem que ter noção para o homem. Não adianta você tentar, o cara formou agora, querer prescrever um HIIT sem ter noção nenhuma do sistema glicolítico, creatino fosfato. Ele vai pegar uma fórmula e vai ficar chutando para cima. Então, para a mulher é isso. Você entenda a endocrinologia feminina, entenda todos os outros fatores psicofisiológicos que podem estar ligados ali àquele treinamento, àquela resposta que também tem para o homem, e com base nisso você molda o resto. Sabendo que você vai estudar essa parte do metabolismo e da endocrinologia feminina, no caso, né? Endocrinologia, mas para saber como, se a sua cliente responde melhor na fase folicular, por que ela responde melhor? Se ela responde mais na luteal ou se ela responde pior em alguma outra fase, por quê? Você pelo menos tem a resposta daquilo e com aquilo você vai se guiando melhor. Mas nunca vai conseguir engessar nada. Assim, eu aqui no consultório em relação à dieta, assim, algumas clientes que têm muita dificuldade para seguir dieta por conta de TPM, essa coisa toda, eu faço dietas diferentes. Então, assim, tem pesquisa que mostra que mulheres que sofrem muito com a TPM, você consegue, pelo menos naquela semana, aumentar um pouco a quantidade de comida, coloca um pouco mais de carbo, bota um pouco mais de caloria, e essa caloria bota um pouco mais de carboidrato, coloca chocolate, que ajuda, e coloca pipoca, cara, por incrível que pareça. Porque a pipoca, ela não tem uma densidade calórica muito grande. E aquela coisa ali de ficar ali mastigando, aquela coisa... Tira um pouco aquela ansiedade e tudo mais. O chocolate melhora um pouco a serotonina. Então, esse aumento de caloria, um pouco mais de carbo, um pouco mais de chocolate, um pouco mais de pipoca, dentro do mês ali, tem uma resposta muito legal também em relação a isso, Ricardo. É que é justamente adequar a preferência e a realidade do paciente e a do cliente, como a gente faz, né? Você está fazendo um trabalho de adequar justamente como eu tenho que fazer lá. Não adianta a gente chegar com o bowl assim e falar, ó... Mas o que eu te falei, são algumas que têm essa dificuldade. Justamente. Então, mas daí elas têm que fugir e tem que ter uma estratégia nova para elas. Não adianta chegar e falar, vai ser isso para todo mundo. Vai ser uma dieta que só vai furar aqui, X ou Y ali. Se ela sabendo que ela vai ter isso, a aderência com certeza cola. A gente vê que eu postei um estudo no final de uma dessas palestras aí que se referia a isso. Treino ondulado flexível ou treino normal, assim. Ondulado flexível, o cara podia chegar, se não tivesse bem lá no questionário, ele falava, pô, hoje eu não tô bem, vamos mudar o treino. Ele não fazia um treino tão pesado, fazia um treino mais leve. E a pessoa podia escolher mais ou menos o que ia fazer. No final, lá no baseline, deu tudo igual, de força e tal, para quem teve a variação do treino ou não teve. A questão foi, o grupo que teve o direito de se posicionar mais para escolher o que faria conforme estava no dia e tudo mais, teve uma aderência maior aos treinos. Então, essa aderência no longo prazo, com certeza vai gerar um resultado maior. Porque vai ter mais aderência, vai ter mais volume, vai ter mais resposta e mais adaptação. Frequência, adaptação e tá tudo lá. Então, isso quebra o conceito fechado que a gente tem nas academias e consultórios do cliente, do paciente só ter que fazer aquilo. Tem que fazer aquilo. A pessoa às vezes não vem até você ou não vai até mim porque acha, pô, vou ficar só fazendo aquele negócio chato. E aí você conseguir adequar ao que ela pode fazer, ela sabendo que ela tem sempre uma saída. No caso, a mulher que sofre um pouco mais desse período, conseguir, poxa, essa semana eu posso comer um chocolate, zincando um pouco da dieta, você sabe que a raiva dela já vai acabar um pouco ali, né? Porque se tá lá na dieta, lá calculado, fica mais fácil para ela seguir, porque ela vai ter um direcionamento. Justamente. E ela tem esse direcionamento e não vai querer atacar a barra toda, sacou? Ela, pô, não, são duas aqui, eu não vou quebrar a meta, não. Não vou dobrar a meta. Justamente. E ela pensa, pô, ficou justo. Eu posso fazer isso na minha dieta. Não, mas eu boto às vezes no almoço e no jantar. Só que eu boto em duas refeições logo. O negócio é legal. Boto em torno de 40 gramas de chocolate, tiro gordura de outros locais, faço um ajuste e tudo mais. E aí, 40 gramas de chocolate no dia, assim. É quase meia barra, né? A barra tem 100? Porra, aí... A barra tem 100 normalmente. Vou fazer essa dieta com você. Não, cara, tem N estratégias pra gente ajudar em relação à aderência.
Uma coisa que eu gosto de usar bastante é ciclagem calórica, ciclagem de carboidrato. Então, assim, a pessoa que tá ali, pô, não tá gostando, pô, a dieta tá meio monótona e tudo mais, pô, a gente faz uma ciclagem calórica, não só com carboidrato, mas faz alteração com carboidrato e proteína. Pô, cara, tem N formas aqui da gente manipular. É, exato. É bem mais fácil para ter aderência nesse caso. Ô, Ricardo, tem aqui vou te mostrar aqui, a gente está com bastante... Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou abrir aqui, ó. O Rude Art, eu não sei quem é, a gente falou da... A gente tava falando de exercício funcional, tava justamente falando de amarelinha na academia. Academia virou espaço de gincana agora. Exato, amarelinha na academia. Gabriel, não sei o que é, Talhaferro, tá falando aqui, Faracha referência, tá aqui, show de bola. Guri é brother. Netinho Gama, grande Faracha, ó. O Netinho Gama também tá aí falando aqui o seguinte, ó. Faracha, como você separa o que é terrorismo biomecânico e de biomecânica para realmente manter a técnica do movimento mais adequado? Porra, pegou pesado aí. Terrorismo biomecânico, Netinho Gama. Fala, Netinho, esse lance do terrorismo virou uma venda de novos produtos com soluções inimagináveis que a galera tem vendido aí. É tipo a roupa do Chaves. Não sei se você lembra a roupa do rei do Chaves lá. Só os inteligentes viam a roupa. Não sei se você lembra disso. Lembro. Eu via Chaves pra caramba. Esse terrorismo biomecânico é a mesma história. O cara faz um ajuste postural, fica ali parecendo que tá colocando sei lá, medindo, como se estivesse medindo um arado lá, fazendo caralho a 4. Tá, resolveu nada. Existe uma linha tênue entre o que realmente é funcional para se cuidar de uma postura e o que é viagem. Então, a gente estuda biomecânica para entender torque, alavanca, sistemas de uma forma geral. Só que trazer isso para a sala não quer dizer que o cliente vai ter que virar um braço desse aqui que é perfeito, com um fulcro, com não sei o quê. Adequa-se o movimento à realidade dele. Você tem que entender, se precisa fazer uma alavanca, a alavanca está sendo feita, tá tudo bem. Como um grande amigo meu, Murilo, ele disse hoje, a gente está ali para controlar cargas e outros fatores psicofisiológicos. O movimento acaba sendo um ajuste que a gente faz. O movimento não é aprisionador. O movimento tem que ser libertador. A gente estuda para isso. A gente estuda para dar movimento às pessoas, para colocá-las da maneira mais funcional possível. Então, a partir do momento que você começa a restringir o paciente, restringir o cliente, colocar medo e colocar restrição no movimento, você já está indo contra a profissão. É justamente isso. Então, ele me perguntou justamente com base no que eu venho postando e falando. Respondendo a sua pergunta, resumindo aqui, você vai ensinar o cliente a executar o exercício de modo que ele fique confortável. Se ele precisa fazer uma extensão de cotovelo e você viu que o tríceps conseguiu se alongar e contrair no ponto máximo, se ele não conseguir fazer uma adução escapular, ficar com a escápula retraída e peito aberto de pomba, tudo bem. Ele precisa terminar o movimento do cotovelo. Se aquilo é o máximo que ele pode fazer naquele momento, aquele é o movimento dele. Esse que é o lance. A biomecânica não entra ali para corrigir o movimento. A biomecânica está ali para cuidar desses outros fatores que são mais importantes para gerar o movimento. A biomecânica não é um martelinho de ouro. Só isso. Porra, que isso, hein? Frase bonita, hein, cara? Frase bonita, hein? É, Ricardo Spector. Fica registrado aqui que a biomecânica não é um martelinho de ouro. Frase bonita de podcast. Porque aqui a gente tem o desafio, depois da vinda do Thiago Mata aqui, a gente tem o desafio da frase bonita lá no final do podcast, tá? Tem o desafio da frase... essa agora, não, vai lançar? Então vai lançar aí. Nossa, cuspi, peraí. Vamos voltar. Volta aí. Crie um porco, mas não crie expectativas. O porco você ainda pode comer ou pode virar seu amigo. Expectativa, meu amigo. Criou e perdeu, já era. Então é isso aí. Frase bonita pra corte. Desafio da frase bonita, cara. O Thiago Mata o mestre, né? Não, eu sempre conto essa história aqui do Thiago. O Thiago tá assistindo aí, né? Ele veio aqui, pô, falou lá e tudo mais. Depois eu até mostro esse corte. Ele falou assim, porra, Pet, muito obrigado pelo convite, não sei o que lá. Porra, mas obrigado, tô me sentindo uma estrela aqui, mas porra, vim aqui, né, e tal. Falei pra caramba e tudo mais. Mas eu ficava vendo aqueles caras no Instagram, cara, sempre mandando uma mensagem lá, cara, uma mensagem bonita. Porra, e agora acabou o podcast numa mensagem bonita porra nenhuma.
Desafio da mensagem bonita. Mensagem bonita. E a Thaís aqui, ó. Thaís Barbosa, não sei se é sua aluna. Muitos profissionais leigos mesmo. Isso é uma bem verdade. O Thiago tá falando aqui, ó. Vocês são irmãos, ídolos e profissionais de referência. E aqui o Lucas Monteiro também. Lucas, grande abraço, meu amigo. Farache Peterson, os caras, cada vez mais bem frequentado esse podcast. Pô, obrigado aí, Lucas. Valeu. O Lucas sempre manda uma. Ele sempre manda uma. Fala, Pet, chama no fulano, Beltrano e Ciclano. Eu falei, Lucas, o negócio é o seguinte, cara, olha só. Aqui ainda é um podcast que tá começando. Não dá pra trazer o pessoal lá de longe. É porque o Ricardo tá aqui. O Ricardo é de Campo Grande, mas ele tá aqui hoje porque ele veio pro Rio, né? Assim, não tem como eu trazer o Ricardo ainda. Ainda. A gente vai. Ainda, mas da próxima, Ainda. eu venho. Se tiver um convite, eu venho de novo. Eu vim resolver problemas profissionais. Acabaram que deu tudo certo. E eu fiz questão. Falei, pô, se o Peterson falasse que seria amanhã às 11 da noite, eu viria amanhã às 11 da noite. Isso aqui tá aqui pra mim, é sensacional. Maneiro. Comendo ainda. Comendo, tomando uma, trocando ideia. Bom pra caramba, né? O maneiro do podcast é isso, né? É trocar uma ideia com os amigos. Eu faço questão de não ter roteiro pra ficar uma coisa bem natural. Todo mundo me pergunta, mas a gente vai falar sobre o quê? E aí, não sei o que, não sei o que. Ela fala, meu irmão, o negócio é o seguinte, o nome do podcast é A Vida é um Caos. E aí, porra, vou fazer o bagulho com roteiro? Tem que ser uma parada caótica mesmo, do jeito que é a vida, pô. Do jeito que é o trânsito aqui que eu tava vindo agora. Falei, porra, não vou chegar a tempo ali, moto voando, passando, já fazendo live, a bateria acabando. Cheguei, então a vida é isso aí, cara. E chegou na lata. Cheguei na lata. Chegou na lata, pô. Cheguei na lata e vou pra Lapa depois. Então você vê aí, Cara, tu vai pra frase Lapa? de efeito. Tu vai pra Lapa, cara? Um tigre nunca perde suas listras, né? Eu vou só... Cara, tu tá fazendo aula com Musa, alguma coisa assim ou não? Não. Porque o Musa é o rei da frase bonita, né? Não, mas a gente é concorrente nessa aí. Ele é foda, ele fala as coisas mais massas. Eu sou um nível mais curumim, assim. Não, mais rústico, ou não? Mais rústico? Mais raiz. Vim do Pantanal, né, cara? Aqui, né? Pantanal, Mato Grosso do Sul. Lá a gente pega capivara no braço, lá é sinistro. Tô vendo pro Muzi vir aqui em alguma interseção aí da agenda dele, quando ele vier no Rio, eu falei, Muzi, vem aqui, cara, porra, não sei o que lá. Pô, aí é um evento. É um evento. E a gente zoa, no grupo a gente zoa ele pra caramba. Todo mundo se zoa no grupo. A gente tem um grupo lá, eu, Thiago, Pietro, Belmiro, e Muzi, e a mazoeira do caramba, né, cara? Não, ele sempre solta as pérolas dele, né? Eu pego às vezes alguma e falo, cara, ele lançou bonita essa. Lógico que como todo mundo fala umas e outras ali. Mas quando ele tá falando ainda mais da Roberta ali, rapaz, essa mulher, ele fala, ele pontua, fala, bicho, dá vontade de mandar um abraço pra ele lá de dentro. Fala, Bruzi, mandou bem nessa. Mano, ele tira onda, mano. Não, Fala, ele tira onda, isso, mano. Isso até é ruim pra gente, cara. Não. Ele elevou o nível da parada. Ele elevou o nível da conquista. Igual um xará meu foi pra... Policial federal, amigão meu, foi pra Paris agora. Pediu a namorada em casamento, na frente da Torre Eiffel. Mas se você ver... Rapaz, o cara elevou o nível lá em cima. Ele jogou lá em cima, cabeceou e fez gol. Chegou, falou pra menina, vai lá que eu vou tirar uma foto sua. Já tinha um cara filmando atrás, contratado dele, que parecia que tava filmando a coisa. Ele sacou como se fosse sacar uma pistola, quando ela virou, aliança. Pedido em casamento. E aí como é que a gente fica? Não, fudeu pra todo mundo. Fudeu todo mundo. Ele era faixa azul de jiu-jitsu, eu já dei faixa preta pra ele. Hoje em dia eu presto continência pra ele e reverência, não tem como. Falei, Ricardão, você acabou com todo mundo. É Ricardo também o nome dele. Eu pego uns caras desses, pego um músico da vida, fica difícil pra gente. Eu tô tentando dar coach pra gurizada lá de como se relacionar, apesar de eu não saber. Mas eu vou aprendendo aí com os erros. Pô, mas coach é isso, cara. Coach é o cara que não sabe e igual, ensina. Eu fiz um curso lá monetizando o dinheiro com a conta do banco no vermelho. Então tá tudo bem, entendeu? Eu vou fazendo assim. Você não sabe o que você faz da sua vida, mas você sabe ensinar os outros. E eu tô ensinando a galera me pede conselho amoroso no Instagram. Eu respondo como se fosse o cara, né? Porra nenhuma. Cara, mas ó, já dá um monte de corte aí, cara. Esses cortes vão tudo pro TikTok, vai pra Kawaii, TikTok. Vamos ser cancelados, né? Ou não? Não, esse é o objetivo. Se não for pra ser cancelado, nem vem. Não tem graça. Essa semana passada veio Confia no Doc aí, né? E aí a gente trocou várias paradas de porém. Eu falei, rapaz, eu tô com medo desse... Eu falei pro Coelho, tô com medo desse episódio ser cancelado, mas aí não tem problema não, cara, vambora. Que aqui é isso aí, caos. É o caos, não. Se não for pra ter isso aí, não vira. Chegou mais coisa aí? Não, chegou aqui, ó. William Augusto, que Farache, o que achou da educação física
O que acha do curso de Educação Física das faculdades? Ele tá perguntando aqui, já é uma parada mais técnica mesmo aqui. Ah, Do curso de Educação Física da faculdade. como todo curso no Brasil, como grande maioria, é tudo muito zoado. É feio falar assim, mas infelizmente é o que a gente vê. A galera entra com a pretensão de fazer um curso fácil para ter um diploma. Não vou mentir que não tem que falar que é. É fácil pegar diploma. Infelizmente, acaba criando uma quantidade enorme de galhada. Galhada é aquilo lá que não presta para nada, que quando faz a curva do rio vai se juntando ali e fazendo volume. Então, a faculdade, normalmente a Universidade de Educação Física no Brasil, tem muita gente boa, mas como em todas, tem gente ruim, tem gente pouco esforçada, e eu vejo pela gama de profissionais que, que eu conheço, que chegam até mim e tudo mais, o quanto há de gente despreparada. E talvez por eu viver isso, eu vejo como um dos cursos que mais cria gente despreparada. Posso estar errado, tá? Na nutrição eu sei que também cria tudo mais, mas o sistema educacional já não é a fonte do erro. A fonte do erro é o sistema educacional. Caralho, outra frase. Eu vou fazer umas 10 aqui, fazer um livro. Cara, não, vai dar muito corte esse negócio aí. Não, Muito beleza. corte. O MEC vai me cancelar. Mas é que o sistema já está errado. Ninguém sabe fazer uma estatística, ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe interpretar um artigo científico. Sabe? A galera pega, aprenderam a traduzir e mandar no SciHub agora. Porra. Aí um dia o cara falou para mim, é meta-análise. Como se fosse a rainha da Inglaterra. E tá, e aí, cara? Se for uma meta-análise de artigo ruim, vai ser uma meta-análise Justamente, merda, uma pô. feijoada com ingrediente ruim é uma bosta. E aí o cara mandou essa. Então a galera não tem o básico de conhecimento. Não tem o básico de quem direcione. Vem sempre desde a escola. Ensina a copiar e escrever um pensamento. Não ensina o indivíduo a pensar e construir algo. Então é foda. A faculdade não agrega muito, não. Você tem que fazer o seu. Ter sorte de ter bons professores dedicados. Mas não criar expectativa, não depender de ninguém, não. Se interessa num assunto, vai, quebra a cabeça. Na internet oferece muita coisa hoje em dia. Estuda metodologia, estuda prática baseada em evidências e o resto, inclusive o Fabrício. Pô, Miranda. Fabrício, pô. Fabrício sensacional, dá aula disso. Maestria. Não, o Fabrício ele tem um curso de PubMed, que é um negócio de outro planeta. Já começa aí, eu vi alguns insights do curso dele, é outro padrão. É outro padrão. Então você tem que buscar profissionais assim que vão te mostrar o que a galera não tá mostrando para você seguir o caminho certo. É difícil isso. Acaba chegando nos coach posturais e tudo mais. E a gente... William, a minha visão, né, em relação a isso, eu acho que a faculdade ela é generalista e ela serve só para te habilitar. Hoje, o que eu posso falar aqui, né, 99% do que eu aplico aqui como nutricionista, enfim, como produtor de conteúdo, eu aprendi por fora, não foi na faculdade. Então, assim, todo o conhecimento que eu tenho hoje, sei lá, como eu falei, grande parte dele, 99%, vem de fora, vem lá do sentar o rabo na cadeira e ficar pesquisando artigo. Eu nunca fiz uma pós-graduação, eu não sou pós-graduado em nutrição esportiva. E dou aula de nutrição esportiva em pós-graduação. E aí, como é que funciona? Eu tenho pós-graduação, eu cheguei a entrar no grupo de estudo do mestrado, só que eu vi que o mestrado não era para mim. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Inclusive lá eu tive aula do Fabrício sobre PubMed, então assim, fantástica. Assim, foram várias aulas de PubMed que o Fabrício deu. E quando chegou num momento assim, Ricardo, eu tava... tinha feito o projeto tinha sido aprovado. E aí Simão e Ingrid falaram assim, agora tu tem que coletar. Aí eu falei, beleza. Vou pra onde? Como eu vou coletar essa porra? Tem que parar. Eu já tava mal de grana na época. Eu falei, cara, não tem como. E aí eu falei, não faz sentido. E eu acho que na época que eu entrei no grupo de estudo, acho que eu tava mais por vaidade do que realmente por uma coisa que ia servir para mim naquele momento. Então a gente tem que separar muito. Eu acho que quando você entra no grupo de estudo, vê um mestrado e vê realmente que o mestrado serve ali para... ele vai te dar um diploma e tudo mais e vai servir para você seguir uma área acadêmica que não era o meu foco. E então valeu a pena saber até que eu não queria naquele momento ali. Eu penso da pós-graduação que hoje em dia também é difícil de achar. Tem uma galera que tá tomando iniciativa aí, a gurizada da nutrição lá, tá fazendo na Uniguaçu, o Felipe Almeida, toda a turma ali, uma gurizada pesada, boa. Então, assim, tem gente muito boa aparecendo em pós, mas eu, Ricardo, nunca tive vontade de fazer uma. Você já tá no mestrado, né?
Eu caí direto para lá, um mestrado numa faculdade espanhola. E, sinceramente, eu tô fazendo mais para ter um título porque eu tenho pretensões futuras. Você tem a ideia de trabalhar na área acadêmica. Mas... Ou política. Ah, entendi. Eu tenho dupla cidadania por parte de mãe, dupla nacionalidade. No caso, eu tenho cidadania luxemburguesa. Então... Que isso? Luxemburgo tá chique demais, Ricardo. Que Com essa isso? cara de com essa- turco aqui. Mas o árabe é do meu pai. O falecido pai, amado pai. É dele. Mas eu não ia buscar uma cidadania árabe porque eu vou ser preso até na Guatemala. Não vira. Só que da minha mãe tem essa de Luxemburgo. Então, a gente tem essa... Já fui pra lá, tem identidade, passaporte, a porra toda de lá. E eu tenho pretensões de levar a área da saúde de outra forma para começar a mexer, talvez com política, com coisas maiores assim. Então, por isso que eu penso em fazer mestrado, doutorado, que eu posso levar isso com um tom maior um pouco. Atuar em pesquisa, podendo ir para a Europa, fazer outras coisas. Então, são... O Léo tá lá, cara, fazendo pós-doutorado. Conhece o Léo Mata? Sim. Tá, mas ele tá onde? Não, ele foi pra Munique, tá lá Munique. tá na Alemanha. Não, tá na fonte, né? Tá na fonte, exatamente. Então eu tenho uns devaneios assim, eu quero fazer algumas coisas futuras e o mestrado e o doutorado vão se encaixar nisso. Vão consumir um pedaço da minha vida aí, mas vai ter uma função nisso. E na pior das hipóteses, se eu ficar aqui, eu mexo com alguma coisa aqui no Brasil mesmo. Mas voltando à pós-graduação, eu nunca fiz porque eu nunca vi de fato algo que fosse acrescentar à minha carreira. E já deixei de ser chamado várias vezes para algumas pós porque eu não tenho o título pós-graduação. Eu tenho o título, aí eu dava aula com a especialização. Só que a minha especialização não tem nada a ver com porra nenhuma. Eu fiz ginástica postural, cara. Porra, bacana. Bacana, né? Bacana. Fazer LPF só, né? Low Pressure Fit. Ginástica. Tipo isso, cara. Tipo isso. É aquela coisa, tô recém-formado, tá meio perdido ali, aí eu fui pra ginástica postural. Não, o que eu conheço de gente que fez de uma universidade conhecida, faculdade de fisiologia, se perguntar ciclo de Krebs, a galera não sabe. Mas fez a pós em fisiologia. E todo mundo ostentava lá em 2007, pós em fisiologia. Rapaz. Mas tem o título. Se o cara precisar trabalhar no negócio, ele é contratado ou não. Entendeu? Tá lá. Aí tudo bem. Então é isso aí. O William, meu irmão, o segredo pega a habilitação lá, pega a carteira, senta o rabo na cadeira, PubMed, faz uma educação física ou uma nutrição ou qualquer área que você vai seguir na área da saúde, baseada em evidência que não vai ter erro, né, Ricardo? Não vai ter erro, cara. Não vai ter erro. Ah, mas eu preciso me expor. Sim, você precisa se expor. Na rede social todo mundo precisa disso. Hoje em dia, com o advento o quanto isso aí cresceu, melhor falando, você precisa se expor. Mas, porra, eu tenho medo de ser assim, assado. Você não tem que ter medo da opinião de ninguém. Você tem que ir se expor da maneira. Você vai ser chato, você vai ter o seu público sendo chato. Você vai ser legalzão, você vai ter. Você não pode ser mascarado. Você não pode fingir ser alguém que você não é, que daí lá a máscara cai uma hora, fica ruim e fica insustentável. E eu acho muito foda isso em você, Ricardo. Tu é muito transparente lá, cara. Tu bota, teu posicionamento político, tu fala, meu irmão, tu fala dos posicionamentos biomecânicos que você acredita, você, bate lá no funcional. Meu irmão, tu não tem essa parada, não. Tu chega lá no combate mesmo. E cria um monte de inimizade, óbvio, né? Eu vim dessa ideia aí da época do Orkut. Mas lá eu tretava por outras coisas. E aí no Facebook eu comecei a postar alguns conteúdos, comecei a criar umas inimizades lá em... Pô, então tu já cria treta desde a época do Orkut, cara, tá muito antigo na treta, pô. Em treta we trust, né? Isso aí... O meu pai era da treta, meu pai teve episódios de treta lá, meu pai foi da polícia, porra toda, e eu segui a linha da treta. Não tinha como sair, o pé não cai longe da abacateira ali, né? Aí eu fui... Brigava na rua, na escola, tomei tiro, fez tudo certo na minha vida, cheguei vivo aqui. E quando começaram as redes, eu comecei a me expor de algumas formas. E aí quando começou o Insta, comecei a me expor mais, levar o trabalho, mostrar. E tive a sorte de fazer amizade com música, com uns caras, cabeças que já estavam subindo bastante na época. E aí eu fui captando algumas coisas que os caras faziam, tipo, o jeito de tratar um aqui, um ali, só que sem deixar de ter a raiz do que eu penso. Pô, não gostei disso. Tem que ter errado. Ah, mas foda-se. Mas beleza, mas eu tenho posicionamento. E aí? Ah, não concordo. Beleza, problema seu se não concorda. Meu posicionamento é esse porque tá embasado aqui. Assim como você tem que ter humildade, que às vezes a gente erra, tal. E nisso eu fui construindo, brigando, tomando umas pedradas, devolvendo umas tijoladas de volta. E aí foi construindo essa rede. Tanto que quem não me conhece acha que eu sou escroto. Daí quando conhece tem certeza.
Isso que é o negócio. Muita gente fala, pô, você é aquela cara de mal, fechado, não sei o quê. É mal mesmo. Realmente eu não gosto muito de ninguém, prefiro no mundo vazio. Mas, você vai aproximando algumas pessoas que se dão com o que você realmente mostra. Pô, você não tem filtro? Pra muita coisa, não. Hoje em dia eu parei os papos políticos porque eu perdi 9 mil seguidores, aproximadamente, aí, em 2 anos. E 9 mil seguidores podia me render uma graninha. Então alguém fala, mas é uma grana que não valia. Não valia porque não tá no teu bolso, né? Que isso, cara? É muita gente. É muita gente, cara. Muita gente. Aí eu parei de falar de política. Aí eu só. Me coça. Mas me coça. Eu vou lá dar umas porradas na parede, dar uns berros, daí eu falo, passou. Vou voltar a falar. Mas daí, na área minha de atuação, eu não deixo de brigar. Eu não deixo de brigar. Eu reparei. Agora tu falou aí, eu reparei que você ficou mais calmo, né? Coisa política. Ah, Né? mas é difícil. Eu vi um cara hoje na padaria de manhã com a roupa lá. Rapaz, eu falei, não, esse cara não tá com essa roupa aqui, velho. Beleza. Beleza. Vou fazer minha corridinha na areia ali, vou ficar quieto, vou voltar. Mas Tu fica assim quando vê um cara tomando bebida no copo Stanley também, ou não? é complicado. Jogou beach tênis. Eu não posso falar muito do copo Stanley que eu tenho, mas eu fui pioneiro no Stanley. Então eu não jogava. Eu comprei antes de virar moda e não jogo beach tênis. O beach tênis é um subesporte e virou. A galera virou o Nadal do beach tênis lá em Campo Grande, né? Virou um nojo. Então, Ele não tem nem praia. Justamente, é o beach tênis e o Beira Rio. A galera joga beira de açude lá. Beach tênis Rio. É o tênis Rio com o jacaré comendo o pé lá, é sinistro. Então, o negócio do posicionamento é que você tem que ter, tem que firmar, vai arrumar briga, vai. Só que as pessoas passam a acreditar. Falam, bom, aquele idiota tá metendo a cara ali, eu vou atrás dele. As facadas vão chegar nele, as coisas, mas pelo menos eu acredito no que ele tá falando. E nisso eu construí um público e vai chegando pessoa, vai saindo também. Quem sai não precisa nem que volta e assim tá tudo bem. Tu segue o Nutrifofo ou não? Tu sabe quem é ou não? O Thiago Monteiro? Ele é um conheço. amigão meu. Não conheço, já vou seguir também. Já segue É ele. da treta. Não, treta master. Aí, Não, Nutrifofo é justamente porque... Não, ele se deu o nome de Nutrifofo. Os seguidores deram o nome de Nutrifofo. E aí ficou esse negócio. E aí pegou, cara. Sensacional. Já é um cara pra eu seguir, já trocar ideia. Ele, meu irmão, é muito maneiro. Tu vai gostar do conteúdo, tu vai se amarrar. Fofo, só o nome já amarrou, né? É muito. Vai ver assim, não, o Pet é, porra, tranquilão, muito friendly ali, muito friend zone. Tudo fofo, não, meu irmão. Ele manda cada uma. Mas eu acho que assim funciona também. Porque Só que ele, você fala que perdeu assim, perdi 9 mil seguidores, por quê? Por conta do posicionamento político e tudo mais, blá, 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 blá. E ele às vezes perde 3, 4 mil com um post. Aí sim. Aí sim. Ué, mas o daquele papo que a gente vai chegar uma hora aí, o que eu perdi de gente virou a faixa de Gaza no Instagram durante os dias. Não, então vamos falar. Vamos entrar nesse assunto. Vamos falar pra eu perder mais agora. O podcast ser desmonetizado. Não tô nem aí, cara. Vamos botar pra fuder. Ser cancelado. Ô, Ricardo, tu falou ali que o fisiculturismo não é esporte. Mas por quê? Me explica a parada aí. Calma aí. Porque o fisiculturismo é um concurso de beleza. Simplesmente. Não há uma métrica. Não, mas não tem uma métrica ali, tipo, definição. Mas qual que é o conceito seu de definição e qual é o meu? No judô, se eu der um ippon, eu sei o que foi um ippon. No 100 metros, se eu chegar em 9,50 e você em 9,46, quem ganhou foi você. E no fisiculturismo? O José é mais denso que o João. Não, mas não tem ali a coisa, simetria, no shape em V, tem toda uma metodologia ali, cara. Mas como você avalia uma simetria? Aos meus olhos é uma coisa, aos seus é outra. Tem gente que gosta... Pô, mas o surf também é isso, cara. O cara vai avaliar uma onda. Então, vai avaliar uma onda naquela... Então não é esporte o surf, pô? É uma diversão. Hã? Surf, skate, isso aí pra mim é diversão. Não é esporte. Não, é subesporte. E o fisiculturismo entra na mesma. E a galera queria me matar, me colocaram lá um... Não, ginástica olímpica também o cara vai dar a nota ali do salto da puta que pariu ali, é subjetivo nesse caso. É bem subjetivo. Então não é esporte também. Aí, ó, eu te quebrei. Então, mas se você pegar o que é a descrição do esporte, se a gente procurar no Google aí agora, o que é descrição do esporte, não no dicionário, o que sei lá, NSA, alguma coisa, prevê como esporte, não entra um fisiculturismo, não tem como entrar. É uma coisa totalmente subjetiva, com o cara se preparou X, usou um recurso Y para mostrar a aparência. Já começa dos treinos dos caras.
É muito fácil você chegar no fisiculturista agora e falar pra ele, porra, vamos fazer o seu treino hoje. Quando que você vai chegar num levantador olímpico e falar, não, hoje você vai fazer o meu treino. O cara tá batendo peso certinho pra fazer um snatch, alguma coisa ali, você vai... Então, começa a fugir do escopo, assim, do negócio e vai virando um negócio muito subjetivo, porque no final é um concurso de beleza. Entendeu? Você tá avaliando o shape que tá mais harmônico. A Miss Universo avalia quem tá mais bonita. A palavra é igual aí, se você for ver. Por isso que eu falo, não é esporte. É muito fácil. Pega uma categoria biquíni. A menina não faz nada. Anda, que eles fazem um cardio, e faz uma dieta low carb. Não tem aptidão física nenhuma, não trabalhou porra nenhuma. Cardio respiratório zero, não tem trabalho força, nada. Como que chama de esporte isso? Entendeu? E aí o cara parte... Não, mas aí tem esses outros que a gente chama de esporte que tem a mesma subjetividade, não concorda com isso? Porque eu te falei, falei porra, ginástica olímpica. É subjetivo pra caralho. A pirueta da puta que pariu lá, que caiu. Tem outras métricas também ali. Não, beleza, se cai fora, perde ponto. O surf, porra, a onda. Não, porque isso aqui deu uma onda, três voltas na onda ali. O surf eu não entendo porra nenhuma. Mas não, também não, porra. Você pensa o seguinte, o cara vai disputar aqui e vai disputar numa outra ali. Ou se mudou o vento, muda tudo. E aí como é que você avalia? Não fica meio foda? Fica uma coisa meio estranha. Fica meio embaçado, porque se é uma onda de 2,5, depois deu uma onda de 1,5 na mesma bateria, sei lá como é que fala. Fica complicado de se avaliar. Mas tudo bem, os caras estão ali, minha briga, e os outros eu nem tento pensar muito, porque vai criando um monte de coisa. Mas no fisiculturismo não tem pra mim como encaixar como esporte por conta disso. O cara, ele traz um corpo pra mostrar uma beleza. E a beleza acaba sendo meio subjetiva, assim, nesse sentido. Porque tenta que tem uma galera que porra, o cara às vezes estava com um físico aparentemente muito melhor e ganha o outro ali por conta dessa subjetividade. Né? E aí você começa a colocar as categorias. Numa categoria aceita mais isso, na outra isso. Daí você pega os freak, que são os monstros lá, sei lá quem que tá no pódio hoje em dia desses caras. Você vê um shape em X, você vê alguma coisa assim, só que mesmo esse X às vezes fica meio subjetivo. Por exemplo, o Men's Physique, que era um lance pra, um shape de praia, aquela coisa ali, uma coisa de praia... Porra, agora tá... pra mim é um classic de bermuda, sacou? Virou essa porra. Justamente. Os caras tão gigantes, Os caras tão gigantes, já esqueceu do praia, e chega lá uns caras com cara de zagueiro lá, que não tem como ser lindão, não tem... Antigamente tinha coisa da beleza, agora não tem mais, né? Então, já começou a destoar. E aí você pega, por exemplo, a gente falou da ginástica aqui. A ginástica, tudo bem. Cria um padrão subjetivo, mas... A avaliação de um salto que tem 3 piruetas inteiras para um que fez 2, já tem uma diferença. A menina caiu com os 2 pés, ou caiu com um pranchado. E fazendo, tem mais uma diferença. No cavalo, deu 4 piruetas com o corpo todo estendido e o outro fez 3,5 com o corpo em uma flexão ligeira, já muda. É muito mais, embora subjetivo, mas eu acho que... porque dá nota, né, também. É coisa de nota, né? Justamente. Mas tem uma... Tem, mas eu acho muito mais preciso do que você ver 2 caras, um de 1,85m e um de 1,72m. O de 1,72m é mais harmônico. Pra quem? Pra quem? Já muda um pouco. Não teve uma performance. Ele dançou melhor. Porra, dançou melhor. Então é concurso de dança. Agora acho que eles estão meio que dando uma excluída na coisa da coreografia. Até tem a coreografia, mas que não vale ponto. Tem uma coisa assim, né? Eu não entendo. Eu já trabalhei com o pessoal desse nicho aí há muitos anos. Tive atleta que foi top 5 na Rússia e tal. Atleta, falei o nome atleta. Me traí. Eu me traí. Mas eu já tive meninas que competiam, só que... na época ainda tinha dança, tinha essas coisas, a menina tinha que ter uma coreografia. Não, tem ainda, mas eu tô por fora do que tá acontecendo. Só que a galera vê esse posicionamento como uma ofensa. Rapaz, a vez que eu fiz, passada... eu acho que a pessoa tá se doendo muito por tudo, né? Verdade. Palavras machucam. E eu que eu vim falando isso pra uma amiga minha ontem, sei lá, anteontem, que eu encontrei lá na cidade. Justamente isso. É uma das modalidades, digamos assim, onde o pessoal, por trabalhar muito com aparência, estritamente com aparência, o negócio do ego é muito grande. Então parece que todo mundo deve algo pro cara e ele é o mais bonito e tem que ser, é o corpo dele, é o shape, é o braço, é não sei o que. Porra, dá uma segurada. Então esse lance do... o cara do fisiculturismo ali, o que ele acha que você não pode falar, que a galera teve fisiculturista que deu risada do que eu falei. Teve gente que falou, porra, concordo, realmente. O cara, 5 campeonatos brasileiros nas costas, falou, porra, concordo. É mais que coisa de bezerra, deu risada. Aí vemos Zé Ruela com shape de linguiça e ficou ofendido comigo.
você é um babaca, tá defecando pela boca e não sei o quê. Eu falei, tá bom, cara. Essa é a minha opinião. Lógico que eu não respondi dessa forma, né? Foi muito, 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 Não, não. muito bonitinha. Não, foi bem agressivo. Aí, só que as pessoas que mais se doeram não foram as pessoas que praticam, que são competidores de fato. É o Zé Ruela que não tem shape de nada, ou que tá tomando bomba até morrer e nunca vai ser nada. A galera que tem maturidade, igual o Guilherme Miyazato, amigo meu lá de Campo Grande. Pô, o guri é sinistro, shape, dedicação, tá se formando em nutrição e educação física agora. Ganhou vários campeonatos aí, inclusive agora ganhou o último, cara, e dá risada. Ele fala, porra, beleza, é isso mesmo. Então, assim, é mais questão da galera entender se é ou não do que brigar por isso. Mas se quiser brigar, é só ir lá na minha cidade, a gente resolve. Só pegar um voozinho lá pra Campo Grande, é isso. 2 escalas e tá lá. Ó, a Mariana aqui, ó. Mariana, ela tá falando o seguinte aqui, Ricardo. Primeiro post que eu vi o Nutrifofo foi um esporro sobre emagrecimento impactante. Foi impactante. Ela tá falando que o primeiro que ela viu já foi uma porrada. Pô, vou ver esse cara aí, vou pegar umas ideias dele. Não, pô, ele é amigão meu, cara. Amigo de longo, assim, é amigo, sei lá, 15 anos. Antes da gente sonhar em fazer nutrição, eu era treinador, ele era empresário e depois a gente foi pra nutrição. Ele é super conhecido, cara. Tem, sei lá, quase 800 mil seguidores, um negócio assim. Porra, eu tô desatualizando. Ele é muito conhecido. Foi eu que levei ele pro Flamengo. Eu fui pro Flamengo, ele era meu estagiário, ele ficou lá como estagiário, eu saí do Flamengo e depois ele continuou e virou nutricionista do Flamengo, ficou muito famoso lá, por conta do Flamengo, né? E aí tem uma galera aqui, tá concordando aqui, ó, o Netinho, falando que até a posição do atleta do palco pode mudar a classificação. O Netinho tá falando, ó, tudo é subjetivo, concordo com você, tá concordando contigo aqui também. E a Thaís Barbosa tá falando aqui, ó. A frase de hoje é: palavras machucam. Essa geração de hoje em dia é só isso. Palavras machucam. Você falar mais grosso com a pessoa, ela chora. Já está falando com uma criança de 5 anos. É porque tu não foi pro TikTok ainda. Mas não, eu faço questão de cortar muito esse episódio aqui pra postar no TikTok. Eu tô pronto. Tá pronto. Pra aparecer lá, ganhar dinheiro, eu tô nem aí. Né? Diz que monetiza, né? Não, o TikTok não monetiza porra nenhuma. Tu consegue muito alcance lá. Realmente. É que eu penso assim... Muito alcance. Mas lá, assim, é hater nível master, assim. Não é igual Instagram que é todo mundo... Sério? Lá é muito hater. Pô, gostei. Lá é um... Pô, acho que tu ia gostar de lá, cara. Tu ia gostar de lá. Tu ia crescer muito rápido, porque tu ia crescer na estratégia da treta. Porque, assim, tu ia falar um posicionamento teu e aí, cara, tu ia ter, assim, muito hater e o hater ele te alavanca, né, na parada, né? Eu disse monetizar porque indiretamente acaba sendo uma consequência, que você vai criando público e mais gente para você vender. Eu pensei lá na frente, assim, né? Sim. Hoje eu uso o TikTok para crescer o canal aqui do YouTube e ganhar mais view também. Porque, pô, tem vídeo meu lá com 100 mil visualizações. Caraca. 100 mil, 80 mil visualizações e acaba também automaticamente ganhando mais view no canal, porque a pessoa, pô, vê aquele corte, acha maneiro e aí quer assistir o vídeo completo. E aí você pode usar essa ferramenta, é fantástico. Legal. Cara, TikTok não é só dancinha, vai por mim. É outra parada. É muito, muito, porra, dá pra monetizar, dá pra crescer pra caramba lá. Então, assim, vale a pena tu dar uma investida. Pensa com carinho. Eu comecei a fazer há um ano atrás. Eu abri o TikTok, fiz uma postagem lá que era um Reels. Eu joguei pra lá, né? O vídeo pronto. Mas acabou que não funcionou, não dei muito start no negócio. Mas agora ouvindo você falar aí, já dá um gás pra fazer isso de novo. Inclusive, quem quiser me seguir lá no TikTok é Peterson Mendes com Z no final, igual do Instagram, tá? Eu tenho também Kawaii. Kawaii também bomba. Mas o Kawaii, o pessoal é mais bonitinho, é mais legalzinho, assim, não é tão hater, né? E aí, no Kawaii A Vida é um Caos, é o nome do podcast. E eu criei também no Hello. O Hello é Peterson Mendes, quem quiser seguir. Hello é outro tipo de... 46 redes. Ah, meu irmão, eu saio tirando pra todo quanto é lado, cara. Tá certo, tem que buscar aí mesmo. O que eu faço hoje, né? Eu tenho lá tenho um Insta, e aí eu posto no Insta, eu faço o corte aqui. E às vezes, pô, tem conteúdo lá no Insta que, pô, dá, sei lá, 5, 6 mil visualizações, e lá no TikTok dá, pô, 80 mil. E aí, às vezes, tem vídeo lá que dá 200 e poucas visualizações, e no Insta dá 10, sacou? E aí,
vai crescendo rede na parada aqui. Coloque seus ovos em vários ninhos. É. Isso é uma estratégia, Ricardo, é uma estratégia bem simples, né? E que hoje, pô, os grandes caras da internet usam. Inclusive, o pioneiro dessa estratégia é o Gary Vee. Sabe qual é o Gary Vee? Já ouviu falar desse cara? Não. Gary Vee, o que ele faz? Ele faz tipo um programa lá, um conteúdo raiz, um conteúdo de 1 hora. E aí desse conteúdo de 1 hora, 2 horas, ele corta em pequenas pílulas de conteúdo, faz 557 milhões de cortes, sai postando em tudo quanto é rede, todas as redes possíveis e imagináveis. E aí, cara, ele cresce base absurdamente, sacou? Isso é interessante. Vou jogar pra galera do marketing que eu conheço aí, que tá começando a me assessorar num curso que eu vou montar, vou falar isso aí. Tu tem curso de marketing? Vai fazer um curso de marketing? Não, eu tenho uma equipe que está começando a me assessorar no marketing para eu lançar um curso dentro da minha área. Tá. Os cursos hoje que você tem são cursos de quê? É aquele esquema que você abre e fecha a turma ou são cursos perpétuos? Quais os cursos que você tem para oferecer para a galera? Até porque, se você quiser, inclusive, se quiser deixar link, se tiver algum curso aberto vendendo, é só me falar que eu coloco aqui no link do episódio também. Eu tinha 2 cursos, um de levantamento terra. Só para terra? Eram 4 aulas de educativo, ensinamento e básico para a galera ter noção por onde começar. Só que tinha uma ex-namorada minha que era modelo e em respeito a ela eu decidi tirar do ar, porque ela nunca me pediu nada, mas não acho que seja interessante. E depois foi o pré-lançamento isso para eu lançar um curso maior, que era o Verdades da Linda Hipertrofia. É um curso perpétuo, mas eu tirei do ar, tirei da venda porque eu quero fazer uma nova versão para lançar agora, que vai ser o que eu vou lançar em setembro, e eu vou repaginar muita coisa. Então eu não quero que ninguém compre e gaste agora, dependendo se vai comprar curso do outro, não vai comprar esse meu, mas é questão minha, é organização. Eu decidi tirá-lo da venda. Quem tem vai continuar assistindo. Quem não, se quiser esperar, se não quiser também compra outro, aí tá beleza. Não, tá tranquilo. E lembrando, Ricardo, que todos os episódios aqui eu sempre encaminho para os convidados aqui, tá? Em alta resolução. Então você vai receber o link para você baixar esse arquivo, esse vídeo completo aqui, para você fazer essa estratégia que eu te falei. Se quiser que você corta em 500 bilhões de pedaços aí, sai postando tudo em qualquer lugar. E, porra, conversa boa demais. E vamos falar mais coisa aqui. Hoje como é que você enxerga a questão da periodização do treinamento, né? Porque tem gente que fala assim, pô, a periodização funciona, a periodização não funciona. Como é que você separa isso com teus clientes? Pô, com cliente iniciante você não periodiza, com um avançado você periodiza. Como é que funciona hoje com o tratamento com as suas clientes, né? Que você acompanha como personal trainer e também na consulta online, Ricardo? O princípio da sobrecarga é o que rege basicamente o treinamento resistido. Se com este princípio eu não tiver o mínimo de sistematização, não tiver o mínimo de acordo e noção do que vai ser feito durante um período de tempo, utilizando de um controle de outros fatores psicofisiológicos, eu vou remar para lugar nenhum. Vou remar no escuro, correndo o risco de chegar em algum lugar sem saber quando ou como. Então, é interessantíssimo que façamos a periodização. A galera tenta chamar de programação, mas acaba caindo na mesma ladainha, a mesma coisa. É interessantíssimo que façamos para você ter um nível de conhecimento de quanto aquele cliente está evoluindo nas cargas, quais fatores externos estão atrapalhando esta evolução ou não, e como você vai guiar os desejos, as vontades dele ao longo do tempo e conciliar isso com a nutrição. Então, começar a passar treino sem eu ter noção para onde eu estou indo, o que eu vou utilizar, seja incrementos de carga e tudo mais, é tomar o tempo da pessoa. Se eu não tiver uma prescrição adequada do nível de VO2, o nível de parte antropométrica e tudo mais, se eu não tiver nível de força, eu estou simplesmente passando atividade física. Atividade e exercício tem uma diferença de conceito. Atividade é algo não sistematizado, aleatório, que a gente faz andando até o mercado, lavando o carro, lavando o cachorro em casa. O exercício já é algo sistematizado. E nós trabalhamos para fornecer movimento, para ensinar movimento, para melhorar padrões de movimento, apesar de não gostar desse nome, mas para o indivíduo ter evoluções em cargas e evoluções em capacidades físicas. Se essas capacidades não forem devidamente escalonadas, elencadas e colocadas certinho cada uma ali na sua estante,
você não vai evoluir em nada. Pode ser que evolua, mas nunca vai ser algo muito palpável, nunca vai ser algo que você possa medir, entender se realmente teve uma evolução significativa, se poderia ter sido mais ou menos, o que atrapalhou, que eu falo, bato muito nos fatores psicofisiológicos, que a galera gosta de chamar de carga interna, mas entra em outra discussão que acho que não cabe muito aqui, mas eu sou contra usar o nome carga interna. Vamos pensar nos fatores psicofisiológicos, a gente precisa entender por que a fulana não está conseguindo evoluir em força. Programei para ela treinar força 5 vezes neste mês. E tinha uma avaliação no meio. Por que do primeiro treino para o terceiro, o que aconteceu? Por que ela se mostrou? Eu não consegui dar 2 treinos de força para ela. Tem alguma coisa acontecendo. Ela está dormindo pior. Por que está dormindo pior? E você vai fazendo essa rede ficar maior e fazendo, ligando esses fatores. Agora, se eu não estiver periodizando, eu vou saber como disso. Entendeu? Se já tá ali fazendo para o cliente desceu uma entidade aqui, falou, hoje vai treinar peito. Que é o que a galera faz normalmente. Hoje eu vou fazer um treinão de peito. 135 séries, falha, 4 mortais, um tapa na cara, um rolê, beleza. Próximo treino, não sei, vamos pensar. Não existe isso, não tem como. A gente sabe que variações de exercícios excessivas podem demorar para te gerar um resultado ou não gerar nenhum. Nenhum é muito forte, mas gerar pouco. A gente sabe que não existem indivíduos não responsivos, existem indivíduos que respondem menos ao treinamento, à dieta. Demoram mais nesse caso. Justamente. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que o seu cliente pode ser pouco responsivo, sabendo que ele sofra de alguns outros fatores externos e alguma coisa assim, e você não controlar nada do que está acontecendo, você não vai levar para lugar nenhum. Se você ficar utilizando exercícios redundantes só para sobressair, só para aumentar um volume de treinamento e falar que está entregando alguma coisa, não está entregando nada. É muito mais funcional, às vezes, você passar, por exemplo, 9 séries de agachamento para um indivíduo que está apto a treinar, do que você ficar... passa uma série de agachamento ali, um no rack ou alguma coisa. Pô, prioriza um. Se vai ser meio redundante o estímulo, para que passar supino reto com halter e reto numa máquina, por exemplo? Os dois não têm o mesmo ataque, digamos assim, às fibras. Usa só um, pô. Coloca um método ali se quiser para dar uma quebrada, aumentar o volume, por exemplo, com um drop set, alguma coisa assim. Só que se porque você... parece que virou um padrão, né? Essa coisa de ter que botar um monte de exercício, né? O cara, desde o início da faculdade, ele pega esse padrãozinho ali que tem que fazer supino reto, inclinado, declinado e voador. Ou, no caso do agachamento, série de perna, agachamento, leg, extensora, flexora. E aí você perde a especificidade, que é justo o conceito que a gente mais bate em cima e precisa trabalhar. Fulana tem um déficit muito grande de flexibilidade, e a gente sabe que o treinamento resistido, bem feito, bem amplo, ele pode trabalhar tanto quanto na flexibilidade ou mais do que os treinos de flexibilidade só. E aí você vai colocar um stiff para ela fazer várias vezes, 2, 3 vezes na semana. Dentro desse stiff, se você não tiver o controle de uma carga maior um dia, menor, você já cai na monotonia. Da monotonia, se você ficar batendo muito em cima com coisa pesada, você pode quebrar. Então, se você não tiver controle disso, você vai entregar um resultado possivelmente para a pessoa. Pode ser que ela ganhe alguma massa muscular, porque vai ter uma adaptação a toda a grosseria que está sendo feita. Pode ser que ela ganhe um pouco de força, porque ela está erguendo peso igual um jumento. Mas a chance de lesionar e disso quebrar mais cedo é muito maior. Entendeu? Segundo o Simão, ele fala que o treinamento de força é tão perfeito que até se você fizer tudo errado, vai dar algum resultado. Justamente. Né? Tem a Milon de Crotona, que é a mitologia, que é a nossa que chega a gente aí. O famoso slide do boi. Isso aí eu comecei falando uma das palestras, comecei lá na antropologia justamente por isso. Que a gente vai ter adaptação. Pega o cara que trabalha na roça aí, trabalhador braçal, ele adaptou na força. Tem amigo meu veterinário, treina jiu-jitsu lá com a gente. O cara só trabalha com um animal de grande porte, derrubando no braço. Adaptou a força do cara. Ele vai treinar com o cara não treina, nunca tomou bomba em nada, quase quebra a gente no meio. E não tem uma massa muscular gigantesca, nada. Desenvolveu porque faz muita força. Tudo bem, vai desenvolver. Mas aí o que o mestre falou, né? O Simão falou. É uma coisa tão perfeita que vai ser desenvolvida. O que a gente faz é canalizar isso. É o que eu te falei, ele sempre fala que vai ter algum resultado. Resultado. Não vai ser o melhor resultado. Exatamente. Então o que a gente faz é canalizar para o resultado potencializar e o que possa vir de fator negativo ficar cada vez menor. Por isso que a periodização é tão importante. Cara, sensacional, sensacional, show de bola. Em relação a
Você vê assim, o Ricardo, essa divisão do treino de posterior, anterior, você separa esses treinos de anterior, posterior? Você quando vai fazer um treino de perna, você coloca tudo num dia? Você separa por grupo? Como é que você faz essa divisão para um treino de perna para uma mulher que treina, uma mulher que é avançada em treinamento? Você separa um dia de posterior para anterior, é tudo junto? Como Não, é que funciona isso? eu altero somente a preferência, o que a gente em tese precisa trabalhar, que às vezes possa estar mais desenvolvimento, por exemplo, parte posterior não está desenvolvendo tanto quanto em termos de força, como precisaria, por exemplo, para a parte anterior, alguma coisa nesse sentido. E aí eu posso alterar a base do treino, eu posso alterar o que eu ponho de preferência, o que eu ponho de início ali. Mas fazer a alternância entre só posterior e só anterior, eu prefiro não. Eu prefiro mudar os volumes de treinamento. Então, uma delas lá treina 3 vezes perna na semana. O que a gente faz no treino intermediário, que seria o treino de quarta, é colocar somente exercícios mais em tese isolados de glúteo, esse exercício isolado para o quadril, alguma coisa que seria... Porque o glúteo dela é pouco responsivo aos estímulos do treinamento, só que ela já tem outras atividades que ela faz aí, em relação ao resto da perna. A perna parece um dinossauro e o glúteo não é que é pequeno, mas não acompanha esteticamente para ela. Mas é questão de sítio androgênico, coisa dela, de genética, né? Então você faz meio que uma correção, assim, como se fosse Aí uma correção através do volume. justamente, na quarta eu incremento um volume de isolados ali para o glúteo, coloca também alguma coisa para adução, para pensar na coaptação ali da cabeça do fêmur, não ficar fazendo só estímulo de rotação externa ou extensão de quadril, coloca alguma coisa para adução também. E na segunda e na sexta ela faz os treinos completos de perna, com agachamento, dependendo agora no período que ela está usando. Eu estou usando muito mais o búlgaro com ela do que o agachamento bipodal. Mas às vezes eu uso no treino de sexta, geralmente tem ali. Depende do que eu estou fazendo. São a cada 8 semanas mais ou menos eu troco algumas coisas. 10 semanas a 12 é o prazo máximo que eu faço para trocar. Eu vou um pouco mais da resposta ali do que a gente precisa adequar em questão de horários, de viagem, dessas coisas dela, então eu tenho que dar uma manejada. Então, no grosso modo aí, eu não divido o treino de perna. Raríssimas vezes eu coloco um treino a mais com alguma especificidade. Tá. Uma coisa que eu vejo, Ricardo, daquelas séries clássicas, que é assim, aqueles treinos clássicos de musculação para perna, né? Então, assim, eu vejo que tem uma hiperestimulação ali de quadríceps em relação aos posteriores de coxa. Então, assim, parece que o cara bota aquela série. Não tô falando da tua série, não, mas tô falando da Sim. série. O cara na academia monta assim, agachamento, depois ele vai pro leg, depois vai pra extensora. E aí na flexora ele faz uma série de flexora e uma de panturrilha. Existe. Existe E aí tanto. você vê que aquela pessoa com pô, aquele quadrícepsão assim, gigantesco e o posterior tá reto. Isso em relação à lesão é muito mais arriscado, né? Você tá criando um desbalanceio. Da mesma forma, a gente vê pessoas querendo atacar pontos fracos, entre aspas. A pessoa inteira é um ponto fraco, quando ela tem um ponto fraco. A pessoa é o ponto fraco. A gente vê a pessoa dando ênfases absurdas em cadeia posterior, por exemplo. E aí você já está usando todo aquele músculo, todo aquele grupamento muscular que está ali para ser um freio excêntrico, que tem uma relação de, sei lá, grosso modo aí falando 60-40 mais ou menos, para quadríceps posterior, só para facilitar o entendimento da turma. Aí você vê supervalorizando a musculatura posterior, ela que em tese faria frenagem e tudo mais, fazendo uma supercompensação de estímulos, uma hipercompensação de estímulos aqui. E é isso aí, porra, para você afetar a mecânica do joelho, 2 palitos. Uma pessoa dessa que tá com um hiperestímulo aqui, muito maior de volume e intensidade em relação ao quadríceps, como uma pessoa dessa vai correr e frear? Pensa, precisa dar um tiro ali, o cachorro saiu correndo e vai correr atrás na rua. Pô, é pedir pra dar merda. Pedir pra dar merda. O ligamento cruzado anterior tá em desespero, porque toda a função foi mudada ali da musculatura, né? Ele tá pra cá, de repente ele tá pra frente, ele fala, caralho, o que eu vou fazer aqui? Então, a galera peca um pouco pensando muito em aparência e esquece a funcionalidade, que é o básico do treinamento. Então, é por isso que eu não gosto de dividir muito. Eu gosto de colocar no treino justamente o que a pessoa precisa. Se tá déficit de força de uma musculatura para outra, ou tá muito encurtado, ou alguma coisa assim, pode ser que aquele volume suba um pouco. Mas alguns exercícios já tem um trabalho mais paralelo. Você pensa um terra, o stiff, o bom dia, tudo exercício que dá para você colocar, você tem um volume ali de posterior, de glúteo e tudo mais. E daí você não deixa o quadríceps também ficar muito perdido no estímulo. Ele fica com estímulo forte e aí eu gosto de deixar
mais proporcional aos estímulos uniarticulares, tipo a flexora e a extensora. Esses eu gosto de deixar 1 para 1, por exemplo. E daí já muda um pouco o aspecto, quantidade de musculatura que em tese está trabalhando mais. Então é só nisso que eu gosto de equiparar, assim. O resto você vai colocando, porque, como eu disse, alguns outros exercícios eles vão dando mais voz ao posterior ali, sem precisar que ele se isole dessa forma monstra e que faça uma cagada na articulação também. Eu vi que no CrossFit tinha muito esse estímulo de quadríceps, por exemplo, anterior ali, né? E faltava esse déficit posterior. Assim, mas os meus amigos que estão desde o início no CrossFit, eles faziam uma série à parte para fortalecer o posterior dessa galera. Porque o cara entrava na pilha lá do CrossFit que só queria ficar fazendo CrossFit, aí que fugiu da musculação. Mas assim, pelo menos os meus amigos que trabalham com CrossFit, eles têm esse cuidado de trabalhar bastante de uma forma compensatória ali a cadeia posterior também, para não gerar esse tipo de problema, né, cara? É justamente isso, é saber trabalhar, colocar de maneira pontual para que também o volume e a intensidade não extrapolem a capacidade funcional do que seria a articulação do joelho. É justamente essa a ideia. E o que eu vejo muito hoje em dia, eu trabalho com algumas meninas que correm, consequentemente você acaba vendo muita marcação no Instagram de métodos de corrida. A galera é uma supervalorização gigantesca na cadeia posterior. Gigantesca para frenagem, para taxas excêntricas. Aí treinam demais o posterior também. Tem E essa aí linha. entra no mesmo lado do fisiculturista que treina demais para ficar bonito o posterior. Para ficar proporcional, digamos assim. A pessoa começa a dar muita ênfase em exercícios de frenagem, não sei o que, tudo posterior. Fala, tá, amigão, mas o seu quadríceps precisa também ter essas taxas de resposta e tudo mais. Então, pensa-se que treina só força aqui, só desaceleração naquele, daí vai criando outro desbalanceio. Então, tudo tem que ser proporcional. Tanto que eu vendo como as pessoas desenvolvem, normalmente, poucas precisam ter um estímulo a mais só de posterior, por exemplo, para que ele se desenvolva tanto. Às vezes é só a equalização dos volumes ao longo da semana nesses exercícios e às vezes mudando a prioridade, você já consegue ter uma proporção na perna. Prioridade pra galera entender é colocar a ordem, né? Colocar Colocar primeiro aquele exercício ali, né? Tipo assim, você colocou aquela mulher como prioridade na sua vida, ela vai ficar sempre à frente de tudo, entendeu? Porque eu acho assim, voltando para aquela série clássica, né, que a gente fala de academia, fica muito distante uma pessoa começar, por exemplo, numa cadeira flexora ou num stiff, né? Você sempre vai começar num agachamento, sempre vai começar ou sei lá, no próprio leg, não vai iniciar, de repente, num prioritário, nesse caso. Aí vai muito da questão de quem está fazendo e da avaliação. Eu gosto de ensinar a ordem de alguns movimentos conforme coisas que a pessoa possa fazer. Então, você ensina um stiff e um terra, a pessoa ergue caixa, ergue cachorro, ergue filho em algum momento. Vai erguer compra e tudo mais. Então, é tentar levar aquilo ali e é que você acaba já colocando um prioritário junto. Ah, mas porra, dói minha lombar. Eu sinto dor quando vou ao mercado. Aí você começa a utilizar os dois. Põe o agachamento, ou sentar e levantar para cagar, sentar e levantar para dirigir, para ver a TV. Põe isso, mas mostra que tem que fazer o outro também. Que é o que vai dar sustentação lá para ela conseguir levantar mais forte o negócio e tal. Então, é mostrar que... Isso é um problema também na área, a galera quer passar o mais fácil. É mostrar que tudo tem que ter... que dá trabalho você ensinar para uma pessoa fazer um terra, né? Dá trabalho demais, cara. Não é simples, assim. Não, dá trabalho, mas daí existem métodos... Tu falou, pô, tu tem um curso que era só de terra. Justamente, mas é que assim, esse curso já era para quem estava fazendo, para aprender a quilagem mesmo. Chegar em níveis de carga alta. Não é um curso para quem está precisando... não era de técnica básica? Não, o básico começava também. mais para quem já tinha uma breve noção. Mas nada impede de você fazer uma escolinha. Faz uma escolinha com a pessoa simplesmente tirando a barra do chão, mostrando alguns movimentos. Eu coloco assim, geralmente a pessoa com a bunda virada para a parede e faz lá, ó, dá uma bundada para trás, como se fosse fechar a porta do teu carro. Sabe? Mulher geralmente tá assim, um monte de como, dá uma bundada lá. Isso é um movimento natural, a flexão do quadril. No terra você começa com isso, deixa a barra descer. E aí você vai colocando esses educativos para mostrar que aquilo é importante no dia dela. A carga vai ser a consequência do trabalho de base bem feito ali. Funcional demais, né, cara? Funcional, esse é o funcional. É funcional. Pô, eu falo com uma memória assim que eu tenho. Meu pai, 6 anos, ele teve leishmaniose. E aí ele ficou em coma.
deu uma merda lá, tá? Meu pai pesava, tinha 1,90 m, 140 quilos. Era uma vaca. E aí, teve um dia que ele, umas 2, 3 vezes que ele caiu no chão e ficou no chão. Ele saiu do coma, ficou cadeirante um tempo, depois voltou a andar, mas nessa transição, quem tinha que erguer ele do chão era eu. Vai lá, levantamento terra, pau, leva o velho pra cima. Sabe, pô, 140 quilos de uma pessoa no chão, cara, é pior que tirar uma barra de 250. É uma bosta. Mas o funcional trabalhando na minha vida, entendeu? O treino de força trabalhando na minha vida ali. Isso foi uma situação horrível, mas tem gente que tem, às vezes, um vaso de planta em casa, um negócio. O corpo tem que estar preparado para tudo. Então, você chegar para o cliente e mostrar formas, que não existe também a forma mais perfeita dele agachar. Ele estando aquecido, ele pode agachar de qualquer jeito. A coluna tem, agachar e levantar cargas, a coluna tem uma capacidade de se deformar gigantesca. Eu até postei isso, que tem N estudos biomecânicos que corroboram com isso. Não existe a técnica perfeita de levantamento. Você pode levantar um peso de qualquer forma. De várias formas, as cargas de compressão, às vezes, elas não são significativas a ponto de gerar algum problema. A questão é que você otimiza o movimento para erguer mais cargas. Mas estando aquecido, você pode erguer praticamente o mesmo peso da mesma forma. Tanto é que a gente está em casa, porra, caiu. Você tem filho? Não, ainda não. Tá, Ainda não. sei lá, Ainda o Thiago, caiu um gordinho dele, o guri no chão. Ele não vai fazer adução escapular, abdução de quadril, descer em reto e para fazer. Pô, vai cair, o cata o guri com uma mão, mas o corpo tá apto para aquilo, tá preparado para aquilo. A gente usa a musculação para preparar o corpo para outras atividades. Então, é sempre colocar um ou outro como prioridade, mas usando a ideia de ela agacha, mas também ela precisa ficar em pé, erguer outras coisas. Aí você colocou cadeia anterior e posterior. Isso que você falou, eu lembrei até que de um vídeo que circulou aí, que os caras faziam tudo, assim, no dia a dia, eles faziam tudo com esses cuidados, assim. Porra. Tu viu? Sensacional. É sensacional, né? Ele ia abaixar, ele tinha que pegar assim, ele abaixava o negócio, pegava. Ele ia escovar o dente, ele fazia um negócio todo... Era muito maneiro esse vídeo. O cara ia, sei lá, fazer o quê? Ele fazia um pistol e descer pro chão. Isso. É muito bom esse vídeo. Sensacional, porque é o terrorismo que virou. O movimento passou a ser condenado, não explorado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você tem que ficar duro com o corpo, você tem que fazer bracing ativo. Porra, bracing ativo pra correr, cara. Caralho, vai correr uma maratona 42K com o transverso travado? Puta que pariu. Não tem como, bicho. Porra, não, e outra? Caralho. Ativa o bracing. Caiu seu filho da escada ali. Não, peraí. Bracing, vou lá pegar. Porra nenhuma, você cata. Seu corpo ele vai te dar a resposta porque ele já foi treinado. Aí a galera começa a viajar e começa a incomodar a gente, né? Mas eu acho que, assim, melhorou bastante. Tá menos terrorista essa coisa da biomecânica. É que tem muita gente lutando contra, né? Por isso que as minhas imagens do Insta são imagens de Perseu decepando a cabeça da Medusa. Agora tá explicado. Sempre no meu Insta vai ter uma mensagem subliminar. Seja nas Não, imagens, agora eu vou ficar ligado. seja nas músicas. Então, tudo que eu posto lá com imagem e música tem uma mensagem subliminar. Você ouve a música, ouve a letra, vê a imagem. E é isso aí. Por isso que é o mito de Perseu. Entendeu? A Medusa vai saindo em lenha. Não vai sobreviver, não. Ó, temos aqui também agora, meu cunhado aqui, Arthur Neto, falou, porra, depois dessa aula aqui, vou até malhar. Bora, Ó, Arthur. e quem mandou aqui um abraço pra você, meu grande amigo, amigo de podcast, né? O Fabrício começou o podcast comigo, mas o Fabrício foi morar lá no interior do Rio de Janeiro, quase no Espírito Santo. Manda um abraço aí pra esse camarada, Pet. Porra, o cara mandando um abraço pra tu aí. O Fabrício é monstro, um cara que eu admiro muito, gosto de trocar as ideias com ele, dos questionamentos. Você abre Fabrício, eu não concordei com isso. Porrada. Aí. É foda, né? Embasado, É brabo. É brabo, mas é um cara monstro que dá gosto de conversar. Eu gosto demais de você, Fabrício. E, pô, seu material, você sabe que eu mando pra turma sem dó lá, justamente para aquele lance que a gente tava falando no começo lá. Da prática baseada em evidência, PubMed, toda essa porra. Então, assim, quem entrega esse material que é ele, tem um outro amigo meu também. Então... Eu recomendo que o curso, assim, eu acho que é para todo mundo que é profissional da área, estudante da área da saúde, fazer o curso do Fabrício, cara. Fazer o curso do Fabrício. Porque ele não fala muito do curso e tudo mais, mas, meu irmão, o curso dele é pica das galáxias. Vale. Ele fica com vergonha de falar que é pica, entendeu? Ele fica meio assim, minha canha. Eu falei, Fabrício, tu é pica mesmo, tem que falar que é pica mesmo. Pô, o curso é bom pra caralho, essa porra mesmo. E aí, mas a gente fala por ele, não tem problema não. Pra galera da área que tá vendo aí, Fabrício Miranda, um monstro, amigo nosso aqui, então você pode pegar o curso dele lá, ele tem alguns cursos, não é só um não, ele tem mais, né?
Então pode pegar todo o material que ele der lá, velho, pega e de chava, porque de chava é feio. Mas Não, mas a gente é rústico aqui. a gente é rústico, rústico, tipo na Califórnia, né? Ó, aqui o Fábio Amorim, ó, se já o Fábio Amorim tá falando que é difícil explicar pro fisioterapeuta que a postura correta não existe. Imagina pros coaches Dalai Lama da vida. Infelizmente na fisioterapia a gente tem muito orelha seca que vende o santo graal que não existe, mas em contrapartida a gente tem muita gente boa também. Eu acho que a gente não pode generalizar total. Porque exatamente. o Fábio, eu sei de onde ele tá falando ali, a vivência dele, infelizmente, é lutar contra um monte de hiena. Então Ele é fisioterapeuta? Não, ele é da minha área, ele é colega meu de profissão, mas então assim, ele tenta tirar a cegueira das pessoas na postura e alguma coisa. E os fisioterapeutas, os hiena que trabalham ali perto dele não aceitam, porque são pessoas que estão engessadas, paradas lá atrás. De evidência mesmo, é só a música do Chitãozinho Chororó, nada mais que os caras têm. Porra, cara, eu vou nem fazer o desafio de frase bonita, porque tu já soltou tantas aí que... Eu vim inspirado. Eu fiz bastante coisa hoje. Trabalhei bastante. Deu uma aquecida, foi lá tava em Ipanema, né? Na verdade, eu saí lá do lab lá, passei na casa de um casal de amigo nosso que tá morando ali que era de Campo Grande, tá aqui. Tomei uma já com eles lá. E tomou uma aqui com a gente, já comigo. Uma aqui e depois eu vou pra lá, pô. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom pra caramba. Não sei o que vai ser amanhã. Amanhã tem o Legário lá, né? Não, depois você daqui do podcast, a gente vai tomar uma no Legário. Eu tenho que mostrar os pontos turísticos aqui com certeza, do Rio de Janeiro, com pô. Certeza. Exatamente, pô. Não dá pra ir embora daqui só sem arrumar um problema, né? Tem que arrumar um problema. Então, ó, vai ter aqui o podcast amanhã, 10 e pouco, e depois a gente vai trocar uma ideia lá, vai tomar uma cervejinha lá, pô. E ninguém é de ferro, pô, ninguém é de ferro. O Nutri também gosta de cerveja. Ah, não, porque o nutricionista não pode tomar, toma, mas é controlado, pessoal, controlado. Mas eu sempre falo para meus clientes, assim, eu não recomendo ninguém parar de beber, entendeu? Não recomendo ninguém, mas assim, só que tem que fazer uma escolha. Ou tua vida louca, ou tua shape, meu irmão. Das paradas não bate, né, cara? Não dá pra pegar os dois caminhos de uma vez. Não dá. A vida louca é shape. Galera... Tem a dosagem pra não... Tem uma certa quantidade pra não bagunçar tanto o físico, né? E é isso que a gente tem que olhar, pô. Daí a galera fala, porra, mas e aí, você toma um monte? Eu falo, então, mas é cada cachorro que lamba as suas partes, né? Eu já tô... Não, o ditado é um pouco mais pesado, mas você foi... Mas eu fui pra não ser cancelado. Mas a questão é que não se baseie no que os outros mostram, como os outros aparentam pra você. Eu posto comendo doce, fazendo as minhas cagadas lá, mas isso sou eu. E eu posso pagar ou não pelas consequências, se elas estão dando ou não. Meu corpo tá respondendo. Então não tira por base outras pessoas. Tem gente lá, a gente brinca lá em Campo Grande que o mix é tereré com paçoca, é o mix anabólico. Tereré... Não, tereré é o chá lá, né? É o chá mate. Chá é coisa de blogueiro. É o chamate gelado. Chamate não, erva mate gelado e Lexus paraguaienses. Vamos melhorar isso aí, né? E chamate é leão, biscoito Globo, aquela coisa toda. Como é biscoito? Biscoito Globo, mas o biscoito é só pra vender aqui, porque eu como bolacha, que é passatempo. Não, mas se você olhar lá... Mas tá errado. Não tá errado. Se você olhar no bagulho lá, tá escrito... Olha lá, pega a embalagem, tá escrito biscoito, não tá escrito bolacha. Não tem uma embalagem de biscoito escrito bolacha. Mas o cara que fez é progressista. Você tem que entender isso. Pra você ter noção, a passatempo esse dia tava escrito lá, agora com chocolate. Ou seja, tinha aipim até esse dia atrás na bolacha, ou no recheio. Entendeu? Então o cara já tem uma falácia ali, uma falácia implícita. Agora com chocolate. Agora com chocolate. Então eu comi aipim a vida inteira no recheio e não tava sabendo. Não é porque os caras colocam notas de chocolate, sacou? Já virou Copenhague, então. Nós botam notas, assim, é a essência de chocolate, né? Não é chocolate aquela porra. Igual você vai na padaria, você compra pão, o cara te oferece uma experiência. Experiência, meu irmão. Vai pra puta que pariu, você vem comprar um pão aqui. Não, a experiência deste pão de fermentação lenta. Vai pro inferno, cara. Pão francês é francês. Tem mais isso também, não, né? Pão francês é bom demais, né? Fala sério. Bom demais, mas os caras querem gourmetizar. Querem meter o progressismo no pão também. Não ia falar de política. Puta, foi sem querer. Não tem problema não, isso aí não tá soft. Tá soft ainda. Tá soft. Pô, Ricardo, cara, a gente trocou muita ideia aí. Tem mais uma mensagem final pra galera aí? Pra gente trocar uma ideia?
Tem uma mensagem final que você queira deixar para o nosso bate-papo aí sem roteiro? Porra, um bate-papo de bar aqui, falando Pô, a gente falou de agachamento, a gente falou de progressão, falamos da educação física. Porra, foi fantástico. Aí tem uma mensagem final para deixar pra galera aí. Uma mensagem bonita, então, aí. Ou mensagem final ou mensagem bonita. Você que escolhe. Eu criei um lema baseado na ideia, na força dos US Navy SEALs, que é o seguinte: levanta, vai e faz. É uma frase motivacional, é uma ordem motivacional, digamos assim, apesar de a gente saber que isso é motivacional, é uma palhaçada, mas a galera pergunta muito pra mim, como fazer? O que eu faço? Pô, hoje eu não tô bem, pô, será que vai dar certo? Não tem boca, o mundo não vai parar por sua causa, ninguém tá nem aí pra que você vai fazer ou deixou de fazer, pra como você tá se sentindo. Então, pra sua vida andar, pra você melhorar na profissão, pra você subir no seu treino, pra você melhorar na dieta com o pet aqui, levanta, vai e faz. É só isso, é o lema. O SEALs era mantém. Mantém. Levanta, vai, faz e mantém. Pronto, meu irmão. Pronto. É que o pessoal fica, não sei o quê. Bicho, não né? tem dia. O Nicolas Meregali, que é um puta lutador de jiu-jitsu aí, ele deu uma entrevista esse dia. Ele falou, não tem dia. Eu tenho que ir e fazer. Ah, tô mal, não tô. Beleza, tem lá, eu vou e fazer. A musculação funciona assim. Você tem um programa, você tem uma dieta que você montou, você tem que levantar e fazer. Se você não fizer, vai dar errado. O problema é só seu. Que isso, mensagem bonita. Pô, Ricardo, obrigado demais aí a tua presença aqui, porra, fantástico trocar ideia com você, conhecer você pessoalmente. A gente não, só conhecia há anos de conhecimento através do Instagram, né? Só pelo chat do UOL. Só pelo chat do UOL, exatamente. Mas aqui, toda vez, eu falo pra todo mundo, cara, pisou aqui, não precisa nem falar, é só comunicar. Pet, eu tô indo aí no podcast, só comunicar e realmente pra gente vir trocar essa ideia. Eu vou dar meu jeito, igual eu tava com os horários aí, eu falei, meu irmão, deixa eu arrumar aqui, eu fui arrumando dali. E aí consegui encaixar pra gente trocar essa ideia, que foi, pô, realmente foi irado. Mas brigadão mesmo, cara. Porra, obrigado demais. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Porra. Massa demais. Massa demais, né? Sem palavra aí pra agradecer o convite, a paciência de estar aqui essa hora, pré-lapa. E, pô, fiquei honrado de poder vir aí resolver outros problemas com outros amigos, como você já sabe. E tá aqui, então sempre que eu vier, eu vou encher o saco, falar, pô, mas só tem 2 da manhã, não, vem 2 da manhã, não tem rolo. Com o ar-condicionado desligado, né? Desligado, a pizza rolando aqui, tá tudo certo. E aí o próximo é o convite para você ir lá pro Mato Grosso do Sul, você, o Thiago e a turma toda, pra gente fazer um churrasco lá. Não, com certeza, eu quero participar do Farache Experience lá, meu irmão, é um churrasco, é um negócio de doido lá, pô. O Farache Barbecue Experience é algo diferente. Não, é exatamente. Eu esqueci do barbecue. É Farache Barbecue Experience, é verdade. Ali eu boto pra ferver na carne, ali é uma terapia. Faço a carne pra turma, não gosta do ponto, foda-se, eu tô achando a carne tá tudo bem. Não, eu concordo com o teu ponto, que o ponto da carne perfeito é ela meio fria no meio ainda, né, ali, né? Esse é o ponto. Ela, na verdade, ela tá rosa no meio, ela não pode estar fria. Não, tá só rosa ali. Ela tá rosada, mas ela tá quente, porque tem um processo de colocar ali, de selar antes, de colocar mais pra cima e fazer a lenha subir pra dar um gosto mais amadeirado. Deixa pra mim que aqui... Não, foi lá em Campo Grande, tem que ir lá participar, com certeza, pode ter certeza disso. Entendo mais de carne que de treino, então tá tudo certo. Eu entendo só de comer, isso aí comigo mesmo. Pô, então, pô, realmente, pô, Ricardo, obrigado demais. Eu agradeço novamente. Pô, foi muito foda, valeu. Tamo junto, meu irmão. De novo aí. Obrigado. É isso. Então Valeu, é isso aí, galera. pessoal. É isso aí então, pessoal. Ficamos com mais um episódio do podcast A Vida é um Caos. Que depois, se você quiser também, você só procurar lá no Spotify e escutar esse bate-papo também. Ficar escutando no treino, escutar no ônibus, no carro, no trânsito. É isso aí. Tem lá, temos 21 episódios lá. Esse aqui é o 22. Olha o número, cara. Episódio 22, tá vendo aí? Aí sim. Episódio 22 de maluco. Considerado. Então é isso, valeu, galera, é isso. Encerramos a transmissão. Um abraço.